só continua piorando para a Rússia. A Crimeia já estava em situação crítica. O bombardeio ucraniano da rodovia R-280 transformou uma artéria logística em uma estrada para o inferno. Agora fica ainda pior. A Ucrânia está sistematicamente atacando todas as pontes que levam à Crimeia. Bolas de fogo gigantes as engolem. Veículos de suprimentos estão sendo abatidos como moscas pelos drones ucranianos. A cobra russa acaba de ser decapitada. Uma ponte foi mais atingida que as outras, mas não é a que você pensa. 50 veículos russos entraram nessa ponte. Poucos minutos depois, eles desapareceram. No dia 11 de junho, as forças ucranianas fizeram o que costumam à noite nos territórios ocupados. Localizaram alvos e enviaram drones de médio alcance para atacar. Só que desta vez foi diferente. A Ucrânia não buscava atingir defesas aéreas para eliminar tropas. Ela tinha em sua mira a última ponte funcional na rota terrestre que levava à Crimeia. A travessia de Armiansk, no Oblast de Kherson, é a salvação da Rússia. Após uma campanha devastadora da Ucrânia, essa travessia é a única ponte restante que oferece às forças russas uma rota terrestre direta para a Crimeia via Ucrânia. Caminhões e caminhões-tanque foram desviados para essa ponte, formando um congestionamento de alvos esperando pelos drones ucranianos. Alerta de spoiler: a Ucrânia encontrou seu alvo. Na noite de 11 de junho, a Ucrânia lançou uma tempestade de drones pela travessia de Armiansk. Sob comando do 1º Regimento de Assalto Separado da Ucrânia, o ataque foi além de danificar a última ponte terrestre russa para a Crimeia. Ele inutilizou todos os veículos que tentavam utilizá-la. Quando a poeira baixou e a fumaça sumiu, os números surgiram. Aproximadamente 50 veículos de abastecimento russos foram destruídos em minutos. Um ataque noturno os deixou queimando na única ponte da Crimeia que a Rússia ainda tem. A Rússia devia ter previsto isso. Os capangas de Putin provavelmente já sabiam o que aconteceria. O problema era que a Ucrânia não deixou outra opção para eles. O único motivo pelo qual tantos caminhões de suprimentos estavam atravessando a travessia de Armiansk, em primeiro lugar, era por causa do que a Ucrânia tinha feito com outra ponte no Oblast de Kherson apenas alguns dias antes. A Rússia teve que desviar ou abandonar seus caminhões em Kherson, onde não conseguiriam abastecer a Crimeia. Putin talvez agora esteja desejando que tivesse simplesmente deixado os caminhões lá, mas ele não podia. Ele está preso em um dilema causado pela Ucrânia. Precisa abastecer a Crimeia, mas não pode arriscar que drones ucranianos ataquem os caminhões, que agora seguem por uma única rota para a península. A armadilha foi montada, a Ucrânia a acionou com maestria. Para compreender a genialidade da última jogada da Ucrânia, precisamos ir até a ponte de Chernobyl. Assim como a travessia de Armiansk, onde a Ucrânia destruiu 50 veículos russos, a ponte de Chernobyl era uma via logística ligando a Crimeia ao Oblast de Kherson. Esqueça, ela era a principal artéria logística. Ataques em junho causaram os danos. Segundo o comandante do 1º Regimento de Assalto Separado, Dmitry Filatov, a ponte de Chernobyl não existe mais. Os ataques da Ucrânia danificaram gravemente a ponte de Chernobyl, que agora não suporta mais tráfego civil ou militar. Imagens de satélite do local mostram tudo. Nas fotos de antes e depois, vemos o real significado dos danos críticos. Antes, a ponte estava intacta, depois, sumiu. Destruída pelos ataques de drones que a Ucrânia vem realizando sem sofrer consequências. A Rússia já instalou uma travessia improvisada de pontão para substituir a ponte. Isso não vai funcionar. A Ucrânia pode atacar essa travessia a qualquer momento, e ela não é grande o bastante para manter a Crimeia abastecida por Kherson. Após danos à ponte de Chernobyl, o inimigo concentrou muitos caminhões com suprimentos militares na rota de Armiansk, segundo Filatov. E isso nos leva de volta à ponte onde a Ucrânia acabou de inutilizar 50 veículos. Filatov foi um dos líderes dessa operação e nos deu uma visão interessante de como a Ucrânia agora consegue passar rapidamente da tomada de decisão para a realização de um ataque. Foram só 6 horas entre a decisão e o ataque. Já prevíamos que o inimigo mudaria o tráfego para outras rotas, por isso as operações no corredor de Armiansk foram preparadas antes, afirma Filatov. Afirmamos que a Ucrânia deixou a Rússia sem saída. O que vimos em 11 de junho foi a Ucrânia fechando a armadilha em torno dos veículos de suprimento russos, que não tinham outra escolha a não ser se aglomerar em uma ponte que nunca deveriam ter usado. No entanto, para fechar a armadilha ucraniana, era preciso mais do que destruir a ponte de Chernobyl. Filatov destaca isso, observando que 50 veículos de suprimento russos agora queimam na travessia de Armiansk
por causa do trabalho árduo de outras unidades que realizaram ataques contra Mariupol e a estrada para Budiansk. Aqui vemos uma coordenação letal, capaz de atacar múltiplos alvos simultaneamente, forçando a Rússia a dividir tanto suas defesas que não consegue lidar com a situação. Filatov e sua unidade aproveitaram a distração e seus drones fizeram um estrago. Meio século de ataques acabou de deixar a Crimeia mais isolada do que nunca. A Ucrânia confirmou oficialmente o ataque e imagens foram divulgadas, mostrando o que seus drones fizeram. Frequentemente vemos vídeos feitos pelos próprios drones de ataque ao se aproximarem dos alvos. Pontes são atingidas. Veículos ficam em chamas. Esses ataques são precisos e, o que mais preocupa Putin, atingem alvos-chave aparentemente quase indefesos. Para a Rússia, mais preocupante é que isso não é um caso isolado. A Ucrânia vem conduzindo uma campanha clara contra a logística russa, batendo recordes diários na destruição de veículos de suprimentos e caminhões-tanque. O dia 29 de maio pareceu marcar o início da campanha da Ucrânia, já que ela destruiu 483 veículos de suprimentos da Rússia em 24 horas, um recorde diário na guerra da Ucrânia até aquele momento. Desde então, as baixas de veículos russos chegam a centenas quase diariamente. O dia 14 de junho é um exemplo perfeito, já que a UATV relata que 401 veículos russos e caminhões-tanque foram deixados em chamas pelos drones da Ucrânia. Bolas de fogo atingem todas as rotas terrestres para a Crimeia, prejudicando gravemente os esforços de Putin para controlar a península tomada da Ucrânia em 2014. Destruir 50 veículos em uma rota impressiona, mas é só um destaque em semanas de campanha que já inutilizaram milhares de veículos russos. O que acabamos de ver na travessia de Armyansk é a Rússia pagando o preço por ser forçada a redirecionar seu tráfego logístico. Mas essa não é toda a história. O real problema para Putin é este. A Ucrânia não destruiu apenas a ponte de Chernobyl, o que forçou o uso da travessia de Armyansk. 4 pontes terrestres ligando a Rússia à Crimeia foram destruídas em uma única noite. O pior para Putin é que nem a Ucrânia está se gabando do que fez. Escondido em algum lugar de Kherson está Vladimir Saldo, o chefe do governo fantoche que a Rússia instalou nas regiões ocupadas do Oblast. Enquanto treme, apavorado com os próximos passos da Ucrânia, ele usou o Telegram para expor a extensão dos ataques ucranianos às artérias logísticas da Rússia. Na noite passada, o inimigo atacou pontes sobre o canal da Crimeia do Norte, perto de Pribrizhenka, Mirno, uma ponte na rodovia Perakop-Armyansk e outra perto de Stavki, disse Saldo na mídia social, revelando toda a operação da Ucrânia. Depois, ele recaiu no típico absurdo russo de minimizar a conquista da Ucrânia. Ele afirma que há alguns danos. Saldo, 50 veículos queimados, ponte de Chernobyl destruída e certeza de que caminhões russos não podem ir à Crimeia sem enfrentar drones ucranianos, é bem mais que simples danos. O governador fantoche de Kherson disse que as defesas aéreas russas derrubaram 45 drones de ataque ucranianos no ataque de 11 de junho. Não mencionaram quantos drones passaram pelas defesas. Talvez fossem só destroços de drones ucranianos destruindo veículos e travessias na noite de 11 de junho. Pode piorar ainda mais para Putin agora? Quem conhece a Ucrânia já sabe a resposta. Além do ataque de 11 de junho, a Ucrânia bloqueou por 4 dias todas as rotas do norte usadas pela Rússia para a Crimeia. Além dos ataques à ponte de Chernobyl já citados, a Ucrânia também atingiu a ponte terrestre entre Enichesk e a flecha de Arabat, desativada em 10 de junho. Isso obrigou a Rússia a redirecionar o tráfego para Armyansk e outra passagem em Perakop. Ambas foram atingidas em 11 de junho. O tempo da Rússia está se esgotando. Aos poucos, a Ucrânia está cortando a cabeça da cobra da Crimeia. Essa cabeça está por um fio, e a Ucrânia vai atacar todas as rotas restantes da Rússia por Kherson e na península, até torná-las inúteis. Em breve, militares russos não conseguirão mais desviar veículos de suprimentos, ficando parados, enquanto a campanha coordenada da Ucrânia isola a Crimeia. Mas antes de nos aprofundarmos no que está acontecendo na península da Crimeia, esse é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não fez, inscreva-se no canal para não perder nossos vídeos. Cada ataque que a Ucrânia está realizando, seja contra pontes ou veículos tentando atravessar essas pontes, tem um propósito. A Ucrânia corta as rotas logísticas que abastecem a Crimeia. Tudo começou com a estrada ERR-280, que a Ucrânia passou grande parte do final de maio e junho, transformando em uma verdadeira estrada para o inferno, para as forças russas.
Saindo de Rostov-do-Don, na Rússia, passando por Melitopol e Mariupol, ocupadas até a Crimeia, essa rota está quase toda fechada ao tráfego civil. O tráfego de cargas e militar nessas estradas não vai bem. No seu auge, cerca de 3.800 veículos de carga cruzavam a RR-280 todos os dias, o que dá uma ideia da escala da operação logística que a Rússia estava realizando. Agora, de acordo com o comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Brovdi, o tráfego nesse trecho-chave da rodovia teve uma queda dramática de 71%. A Rússia agora só se arrisca a enviar 1.100 veículos por dia em vez de 3.800. Os efeitos em cadeia já são sentidos na Crimeia. Tudo isso faz parte do plano da Ucrânia de atacar a retaguarda russa para prejudicar a logística que permite a Putin controlar a península. O Instituto para o Estudo da Guerra afirmou em 12 de junho que os ataques ucranianos contínuos aos Glocks russos provavelmente terão efeitos em cascata no campo de batalha e dificultar preparativos de operações ofensivas russas. GLOC significa linhas de comunicação terrestres, e isto nos mostra que há outra dimensão da atuação da Ucrânia: os ataques de médio alcance da Ucrânia. Enquanto caminhões queimam e estradas são cortadas, a Ucrânia também está destruindo as comunicações entre a Crimeia e os territórios ocupados. Isso é isolamento e está funcionando. As explosões ucranianas nem precisam entrar na Crimeia para que os ocupantes russos na península sintam a dor. A Ucrânia age de forma mais inteligente agora do que apenas bombardeando a Crimeia com mísseis e drones, apesar de ainda fazer isso com frequência. Na noite dos ataques a 50 veículos russos e 4 rotas, o governador fantoche de Sebastopol, Mikhail Razvozaev, disse que as defesas aéreas no porto abateram 32 drones entre 22 e meia-noite de 11 de junho. Conhecendo a Rússia, abatido indica que alguns drones atingiram alvos. Mas nas rotas terrestres da Crimeia, a Ucrânia conduz uma campanha metódica e calculada. Para a Ucrânia, a guerra contra a Rússia nunca estará realmente terminada até que a Crimeia seja recuperada. Mas um ataque direto contra a península é suicida, mesmo neste ponto avançado da guerra. E a Rússia passou 4 anos se desgastando enquanto quebra os dentes contra as defesas da Ucrânia. Então, a Ucrânia ataca à distância, na Crimeia, ao redor da Crimeia, contra cada uma das artérias logísticas que mantêm a península abastecida. Com mais estradas destruídas, pontes demolidas e veículos queimados, munição, combustível, equipamentos e suprimentos deixam de circular entre a Crimeia e os territórios ocupados. Essa é a genialidade da estratégia ucraniana. A Ucrânia não precisa expulsar a Rússia com soldados. Está tornando insustentável para Putin manter a Crimeia. Atualmente, o controle russo sobre a Crimeia é o mais fraco desde a ocupação, devido ao impacto dos ataques ucranianos de médio alcance. A Ucrânia estabeleceu um bloqueio logístico com drones de ataque de médio alcance, como o Hornet, dos Estados Unidos, que alcança cerca de 150 km. Esses drones operam continuamente em busca e ataque sobre rotas de suprimento russas, prontos para eliminar alvos. Outros drones estão começando a surgir, como o Morrigan, que pode ser lançado sem uma pista de decolagem, permitindo que a Ucrânia responda ainda mais rápido às oportunidades, ao mesmo tempo em que cria menos risco para os operadores de drones do país. Vimos o impacto na R-280, onde o tráfego militar russo passou a avançar em ritmo muito lento. Drones de médio alcance da Ucrânia também causam problemas em outras áreas ocupadas, como Luhansk. Lá, o terceiro corpo de exército da Ucrânia iniciou uma campanha aérea que lhes garantiu o controle de grande parte do espaço aéreo em uma das regiões mais críticas do Donbass. Esse controle permite ao corpo fazer ataques como os vistos nos corredores terrestres entre a Crimeia e a Ucrânia continental. Caminhões e estradas são destruídos em toda a Ucrânia ocupada. Os soldados da linha de frente não recebem o necessário para realizar um número recorde de ataques, que Putin espera deem o Donbass à Rússia neste verão. De volta à Crimeia, 50 caminhões destruídos em Armiansk, junto com os centenas que a Ucrânia está destruindo todos os dias em todos os territórios ocupados, estão resultando em enormes faltas de combustível. Essa dor afeta os russos que ocupam a península, sem a Ucrânia atingi-los diretamente. Em relatório de 11 de junho, divulgado pouco antes de a Ucrânia destruir veículos em Armiansk, a Reuters informou que postos de combustível na Crimeia ficaram sem gasolina, devido ao bloqueio logístico ucraniano contra caminhões de combustível russos. A agência informa que testemunhas em Sevastopol relatam que os postos de gasolina não só estão racionando combustível, mas agora estão totalmente sem, restando apenas um posto funcionando em Yevpatoria. Logo, esse posto de gasolina também ficará sem combustível.
Quando isso ocorrer, os civis da Crimeia não conseguirão trabalhar nem viajar, interrompendo a vida cotidiana na península. A situação na Crimeia é conhecida há semanas, mas com a Ucrânia atingindo a logística russa, a falta de combustível se espalha. Segundo o Kyiv Post, há falta de combustível em cerca de 12 regiões da Rússia, mas Moscou nega problemas sistémicos. Mas assim, a Ucrânia ataca os suprimentos de combustível da Rússia, destruindo caminhões por todos os territórios ocupados. A crise de combustível na Rússia está piorando, segundo a BBC, em 8 de junho, e moradores da Crimeia começam a discutir os danos causados pela Ucrânia, algo que Putin não deseja. Agora vou a pé para o trabalho. É menos conveniente que dirigir, mas não é um grande problema. Tudo o que eu preciso fazer agora é comprar um cavalo, relata a BBC, que disse um morador da cidade de Simferopol, com um tom claramente irónico. Parabéns, Putin. Você fez seu povo aspirar a formas medievais de transporte. Até uma das principais fontes de renda da Crimeia não está rendendo como deveria. O turismo na península está em queda, principalmente porque os viajantes não sabem se conseguirão se locomover na Crimeia. Em relatório de 11 de junho, a Novaya Gazeta informou que para cada 2 reservas de viagens à Crimeia, 10 são canceladas. As reservas de hotéis caíram em 1/3, com os cancelamentos aumentando em 79%. Os carros, ônibus e trens que levam pessoas para a Crimeia todos os anos não podem mais ser considerados confiáveis. Então os turistas russos estão abandonando a península em massa. Por que isso importa? Para a Rússia, o turismo de verão na Crimeia é essencial para a narrativa que Putin quer construir sobre a península. Quando os civis vão em massa para a Crimeia aproveitar a costa e o clima, a Rússia pode fingir que a situação está normalizada e que controla tanto a região que seu povo se sente seguro ali, mesmo após mais de 4 anos de guerra com a Ucrânia. A máquina de propaganda trabalha e a ilusão é criada. Porém, conforme turistas desistem das férias na Crimeia, a ilusão se desfaz. No nível tático, os ataques ucranianos visam retirar o controle russo da Crimeia e isolar a península. Mas são essas vitórias de propaganda que deixam a mensagem clara. O controle de Putin sobre a península anexada ilegalmente em 2014 está enfraquecendo. E podemos ver a perda de controle na TV estatal russa. Segundo o Kyiv Post, propagandistas pró-Kremlin da TV estatal russa agora precisam comentar sobre a situação na Crimeia. Vladimir Solovyov, há muito tempo um dos maiores apoiadores de Putin, afirmou ao vivo que a Ucrânia está cortando ativamente a logística russa para a península. Solovyov está em pânico. Ele acredita que um grande desembarque anfíbio pode ocorrer na Crimeia, causando um choque devastador no sistema russo. Se esse desembarque vai acontecer ou não, isso realmente não importa. O que importa é o pânico que contamina a propaganda. O que Putin precisa aceitar agora é que a península que ele exibiu por tanto tempo como um troféu se transformou em uma corda em volta do seu pescoço. A cada vez que a Ucrânia destrói uma ponte ou atinge um veículo de suprimentos para a Crimeia, a pressão aumenta. Agora, Putin tem uma escolha impossível. Ele mantém a cabeça na corda e sufoca, como as linhas de suprimento da Crimeia ocupada, ou tira a cabeça da corda e abre mão do controle da península. Putin precisa decidir rápido. A Ucrânia não vai parar seus ataques de médio alcance enquanto continua sua estratégia de isolar a Crimeia para forçar uma retirada russa. Uma coisa é certa, 1,5 milhão de ocupantes na Crimeia se arrependem de suas decisões agora. A Ucrânia está caminhando para a vitória. Pelo menos essa é a opinião de um número crescente de autoridades ocidentais, analistas e da mídia. E, claro, das autoridades ucranianas. Com a guerra na Ucrânia entrando no 5º verão, especialistas estão mais confiantes de que a Ucrânia não apenas tomou a iniciativa, mas conquistou a própria vitória. Como Patrick Tucker, editor de ciência e tecnologia do Defense One, aponta, a Ucrânia não está apenas sobrevivendo à guerra exaustiva com a Rússia. Ela está prosperando e pode estar a caminho da vitória. Mas isso procede? Em anos anteriores, vimos rodadas semelhantes de otimismo sobre as perspectivas da Ucrânia, que se mostraram obviamente prematuras. Por exemplo, durante a contraofensiva da Ucrânia no Oblast de Kharkiv em 2022 e no início da contraofensiva de 2023 nos oblastes de Zaporizhia e Kherson. Durante sua incursão na região de Kursk, na Rússia, em 2024, e durante a crise de combustível dentro da Rússia, causada pelos ataques ucranianos à infraestrutura energética durante o verão de 2025. Em cada um desses casos, a vantagem da Ucrânia acabou sendo temporária, e no caso da contraofensiva de 2023 e da incursão em Kursk, acabaram se transformando em derrotas pesadas.
mas desta vez pode ser diferente. A Ucrânia elevou as apostas nos últimos meses e lançou algo tão avançado que pode indicar a Vladimir Putin que a guerra terminou e não está a seu favor. Estamos falando de algo totalmente sísmico. 5. Robôs de combate humanoides. Já sabemos que os drones impactaram muito o campo de batalha. As forças armadas ucranianas ampliaram significativamente a quantidade e o alcance de ataques com mísseis e drones dentro da Rússia. Uma onda de novos sistemas de armas avançadas surgiu, com outros sendo constantemente introduzidos. Os resultados parecem justificar a confiança nas perspectivas da Ucrânia. A Ucrânia passou a atacar diariamente infraestruturas militares, energéticas e rotas logísticas importantes da Rússia. Sua nova linha de drones de ataque de médio alcance, como o Hornet, transformou a rodovia Novorossiya em uma estrada da morte. A rodovia é a principal artéria que liga a Crimeia ocupada ao território russo através dos oblastes ocupados de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Ataques ucranianos destruíram dezenas de veículos militares russos, caminhões-tanque e outros veículos na estrada, além de danificar postos de gasolina, infraestrutura ferroviária e pontes. Como resultado, a Crimeia está passando por uma grave crise de combustível. Moradores foram limitados a 20 litros de combustível por dia, com longas filas enquanto crimeanos tentam obter o líquido precioso. As autoridades prevêem colapso total da temporada de turismo de verão, fonte crucial de receita para a península. Mas isso pode ser o prelúdio de algo muito mais dramático. A especulação entre russos e ucranianos cresce sobre esses eventos serem mais que um golpe econômico e de reputação para a Rússia. Um número crescente de analistas agora também acredita que isso provavelmente prepara o terreno para uma ousada tentativa ucraniana de desembarcar tropas na península para tentar tomar parte dela, ou até mesmo toda ela. Ao mesmo tempo, drones e mísseis ucranianos de longo alcance atingem cada vez mais o interior da Rússia e alvos importantes com frequência crescente. Refinarias de petróleo, instalações de armazenamento, centros de produção militar e culturais emblemáticos estão sendo atingidos. A ousadia crescente desses ataques foi recentemente ilustrada de forma vívida em São Petersburgo, a segunda cidade mais importante da Rússia. Durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, o principal encontro econômico da Rússia, considerado por muitos como o Davos russo, a Ucrânia atacou a cidade com dezenas de drones. Uma corveta russa chamada Boyk foi atingida em um dique seco no porto da ilha de Kronstadt, causando um incêndio e provavelmente danos extensos. O terminal de petróleo de São Petersburgo, um dos maiores complexos de transbordo de petróleo no noroeste da Rússia, também pegou fogo. As autoridades russas afirmam que destroços de um drone inimigo abatido causaram um grande incêndio que tirou a vida de 2 bombeiros. Nuvens de fumaça eram visíveis do local da conferência, levando ucranianos e ocidentais a dizer que os ataques a interromperam. No entanto, não havia qualquer evidência de interrupção do próprio evento. Ninguém correu para abrigos, não houve pânico, nem sessões atrasadas, nada. Na verdade, o evento atraiu mais de 20 mil participantes de 130 países, desafiando as alegações do Ocidente de que a guerra na Ucrânia isolou a Rússia. A guerra certamente isolou a Rússia do Ocidente, mas como a recente visita de destaque de Vladimir Putin à China e a lista de convidados do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo indicam, o isolamento não se estende de forma significativa aos outros 7/8 do mundo. De fato, durante uma sessão plenária com a presença de Vladimir Putin, o ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman Al Saud, descreveu as relações entre as duas nações como "até que a morte nos separe". Como Tucker escreve, a infraestrutura de petróleo no interior russo já não é segura, dando vantagem a Kiev sobre as receitas de exportação de Moscou. E até meados de maio de 2026, as forças armadas da Ucrânia atacaram refinarias de petróleo russas, 158 vezes no total, incluindo 24 das 33 refinarias da Rússia, que são capazes de processar mais de 1 milhão de toneladas de petróleo por ano. Pelo menos 35 desses ataques ocorreram durante 2026, destacando a frequência e a potência crescente dos ataques. Fontes da Reuters afirmam que quase todas as grandes refinarias de petróleo do centro da Rússia tiveram que parar ou reduzir a produção de combustível, o que equivale a cerca de 1/4 da produção nacional. Infelizmente para a Ucrânia, isso não causou o dano esperado, pelo menos por enquanto. Apesar da paralisação temporária ou talvez permanente das refinarias em Tuapse, Perm, Kurish, Ryazan e Saratov, a receita de exportação de petróleo da Rússia na verdade tem aumentado.
Em maio de 2026, o volume de entregas marítimas de petróleo bruto da Rússia atingiu uma média de 3,46 milhões de barris por dia, um aumento anual de 120 mil barris em relação a 2025. Isso enquanto os preços do petróleo dispararam. A Rússia tem sido uma das principais beneficiárias dos ataques não provocados dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, que respondeu fechando o Estreito de Hormuz e atacando a infraestrutura energética dos estados do Golfo com bases dos Estados Unidos. O resultado foi um choque severo no fornecimento de petróleo e gás natural, causando um aumento nos preços e levando os Estados Unidos a concederem isenções temporárias nas sanções ao petróleo russo. No Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, Putin ressaltou que as receitas do petróleo deixaram de ser o principal motor da economia russa como antes. Desde 2022, a participação das receitas de petróleo e gás caiu de cerca de 40% para 23%. Embora seja significativo, seria errado afirmar que isso é crucial para nós, disse ele. Também é um fato desconfortável que a Ucrânia ainda tem um longo caminho a percorrer antes de causar qualquer dano semelhante às refinarias de petróleo da Rússia, como a Rússia já causou à Ucrânia. E a Ucrânia costumava ter uma indústria de refino de petróleo próspera, que supria até metade de suas necessidades de gasolina. Não mais. O presidente do Comitê Antimonopólio da Ucrânia, Pavel Kirilenko, afirmou ao parlamento em março que a refinaria de petróleo de Kremenchuk parou totalmente como resultado de ataques russos com mísseis e drones. O ministro da Energia, Denis Shmyhal, acrescentou que a refinaria foi atingida por 69 mísseis e cerca de 260 drones. A refinaria era a maior que restava na Ucrânia. As outras principais refinarias da Ucrânia, em Lychev, Kherson e Drogobysh, já haviam sido destruídas ou ocupadas. Assim, a Ucrânia depende totalmente de importações de combustível, recebendo gasolina e diesel principalmente da Polônia, Lituânia, Romênia e Grécia. Porém, os danos da Ucrânia à indústria petrolífera e receitas russas não são a única razão para analistas como Tucker acreditarem que a guerra mudou a favor da Ucrânia. Eles também afirmam que a Ucrânia tomou a iniciativa no campo de batalha, graças em grande parte ao que Tucker chama de seu foco intenso em internacional e robótica. A Ucrânia desenvolveu drones e robôs terrestres que podem manter território e até mesmo recuperá-lo. Segundo relatos, os robôs terrestres ucranianos agora realizam 80% das tarefas logísticas na linha de frente, como transportar explosivos para posições inimigas e evacuar feridos, mas estão sendo usados cada vez mais em combate direto. No verão de 2025, um único robô TW-12.7 controlado remotamente, equipado com uma metralhadora, teria mantido sua posição por 45 dias. De acordo com o porta-voz do 3º Corpo de Exército, o robô e seu operador, situados a cerca de 10 km de distância, impediram todas as tentativas de avanço e evitaram a infiltração inimiga sem nenhuma perda de vidas ucranianas. Tudo isso está sendo elevado a novos patamares com os robôs de combate humanoides. 2 robôs humanoides Phantom MK1 foram supostamente transferidos para a Ucrânia para testes em fevereiro de 2026. Foram testados em missões logísticas e de suprimentos em áreas perigosas, e segundo o InterestEngineering.com, evidenciaram o potencial e as limitações atuais da tecnologia. O teste demonstrou com sucesso o potencial da plataforma para funções de apoio na linha de frente. No entanto, o Phantom MK1 ainda está longe de ser um super soldado de campo de batalha, com uma capacidade de carga limitada a cerca de 20 kg sem impermeabilização, e com autonomia de bateria insuficiente para uso operacional em larga escala. O fabricante americano do Phantom, Foundation, planeja resolver essas deficiências com o Phantom 2, que deve ser enviado para a Ucrânia mais tarde, em 2026. O modelo aprimorado terá, segundo relatos, capacidades sobre-humanas e o dobro da capacidade de carga do Phantom MK1. Desenvolvedores enfrentam desafios parecidos com todos os sistemas robóticos, mas esses problemas estão sendo resolvidos aos poucos. Mas além dos robôs, há outra tecnologia fundamental que está dando vantagem à Ucrânia no campo de batalha e nos céus: a IA. O uso de IA pelo exército ucraniano evoluiu de testes experimentais para capacidades operacionais essenciais em 2026, especialmente em comando e controle, seleção autônoma de alvos e coordenação de enxames. Cada vez mais sistemas não tripulados são controlados, em parte, por dezenas de produtos de IA, de pacotes de orientação em drones a assistentes de decisão nos níveis mais altos. O exemplo mais proeminente é o conjunto de softwares Palantir, especificamente a plataforma Prisma, que foi implantada na principal diretoria de inteligência da Ucrânia, a HUIR,
e em outras unidades de ataque. O Prisma agrega dados em tempo real de milhares de drones, interceptações de radar e imagens de satélite em um único quadro operacional, permitindo que operadores e bunkers dispersos coordenem ataques massivos de drones simultaneamente. Os algoritmos do sistema analisam pontos de interceptação de ondas anteriores, zonas de cobertura de radar e densidade de defesa aérea para calcular rotas de voo ideais em tempo real. Ele aprende de forma autônoma em cada missão, roteando novos drones por brechas nas defesas russas, que planejadores humanos talvez não notassem. Isso tem sido crucial para a eficácia dos ataques de longo alcance da Ucrânia. Outro exemplo importante é o módulo TFL-1, que permite que um drone kamikaze funcione de forma autônoma, depois que um humano seleciona seu alvo, reduzindo sua suscetibilidade a interferências e outras defesas. Seu fabricante, a empresa ucraniana The Fourth Law, afirma que o TFL-1 torna um drone 4 vezes mais propenso a atingir seu alvo. A Ucrânia e seus parceiros também estão avançando rapidamente em novos conceitos de defesas altamente autônomas contra drones russos, combinando sensores ISR e IA para detectar e identificar drones inimigos em menos tempo e com mais precisão. De acordo com David Aloyan, secretário adjunto do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, todos os sistemas estão sendo conectados entre si e com pessoas para criar uma rede distribuída, com drones interceptadores em vários locais para serem ativados quando necessário. Um dia, teremos apenas cerca de 10 caras que serão responsáveis apenas por aprovar as interceptações, e isso irá automaticamente direto para o alvo. Os operadores humanos também estarão dispersos. Tudo pode ser controlado a partir de Kiev, Lviv, de cidades em outros países, disse ele. Agora, aqui no programa militar, nós não apenas repetimos manchetes e histórias batidas. Fornecemos os detalhes para você entender o que acontece e por que é importante. Inscreva-se no canal para não perder nada. A disposição e capacidade da Ucrânia de reconstruir doutrina, aquisição e reabastecimento para a guerra autônoma lhe deram vantagem sobre a máquina militar russa, que é mais lenta. Isso também aborda uma das duas questões mais críticas que a Ucrânia enfrenta: uma escassez cada vez mais grave de efetivo na linha de frente. Estima-se que a Rússia tem uma vantagem de 1,5 a 5 para 1, dependendo do setor das linhas de frente. Além disso, a Rússia ainda consegue atrair centenas de milhares de recrutas, oferecendo altos salários e outros benefícios. Em contraste, a Ucrânia foi forçada a adotar um programa brutal de recrutamento obrigatório, apelidado de buzificação, para tentar repor suas perdas. Centenas de vídeos mostram homens sendo forçados pelo TCC, oficiais de recrutamento da Ucrânia, a embarcar em ônibus rumo à linha de frente, e continuam aparecendo. Imagens divulgadas pelo ombudsman ucraniano Dmytro Lubinets mostram homens algemados às camas das escadas nos centros de recrutamento para evitar fugas. De acordo com Lubinets, o número de reclamações ao defensor público sobre violações dos direitos dos cidadãos durante a mobilização aumentou 333 vezes em comparação com 2022. O problema entre governo e população se agrava. Lubinets afirma que quem paga para sair é liberado, enquanto outros são mobilizados de forma indiscriminada. Vídeos mostram cada vez mais a população reagindo, atacando e expulsando funcionários do TCC e policiais durante tentativas de mobilização forçada. Ao mesmo tempo, cerca de 95 mil ucranianos em idade militar entraram na Alemanha desde o início de 2025, representando 60% do total de cidadãos ucranianos que buscam refúgio em solo alemão. Para piorar a situação, em janeiro, o recém-nomeado ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, revelou que cerca de 2 milhões de ucranianos estão fugindo do alistamento, enquanto cerca de 200 mil soldados ucranianos desertaram de suas posições sem permissão. A Ucrânia enfrenta pressão crescente de apoiadores para baixar a idade de recrutamento de 25 para 18 anos. A Ucrânia recusou até agora, justificando que isso arriscaria transformar o que o professor de Relações Internacionais dos Estados Unidos, John Mearsheimer, descreveu como uma espiral de morte demográfica em um colapso demográfico. Em vez disso, a Ucrânia está aumentando a pressão sobre países como Polônia e Alemanha para que comecem a enviar refugiados em idade militar de volta para a Ucrânia para o recrutamento. O Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, escreve que, após as campanhas ucranianas bem-sucedidas de ataques com drones de médio alcance e na linha de frente, Putin precisa convencer uma população russa cansada a apoiar um quinto ano de guerra e aceitar mobilização involuntária para um conflito que já custou à Rússia mais de 1 milhão de baixas. Pode ser verdade, mas isso já passou faz tempo para a Ucrânia.
O governo de Volodymyr Zelensky e aliados ocidentais parecem dispostos a lutar até o último ucraniano para enfraquecer a Rússia. Mas as evidências sugerem que os próprios ucranianos, na maioria das vezes, não estão tão dispostos assim, para dizer o mínimo. Apesar dos avanços em tecnologias robóticas e não tripuladas e dos sucessos em prejudicar a logística e economia da Rússia, a escassez de mão de obra começa a aparecer nas linhas de frente. Fontes ocidentais como o ISW vêm afirmando há meses que, apesar dessa desvantagem, a Ucrânia tomou a iniciativa no campo de batalha e capturou mais território do que a Rússia, ou pelo menos limitou os avanços russos a apenas algumas poucas milhas. Eles afirmam que os ganhos médios mensais da Rússia nos últimos 12 meses foram de apenas 108 milhas quadradas. Porém, analisando os principais campos de batalha, a história é diferente, especialmente onde isso importa. No Donbass, os combates ao redor de Liman se intensificaram mais uma vez, com ambos os lados lutando por vantagem em uma seção crítica da linha de frente. Mas mais importante ainda, de acordo com um número crescente de fontes militares ucranianas, partes do cinturão defensivo fortemente fortificado no Oblast de Donetsk estão sob pressão crescente. E não está claro como exatamente a Ucrânia vai conter o avanço. A cidade estratégica de Konstantinivka foi flanqueada, com as forças russas agora controlando mais ou menos toda a cidade, exceto as partes do norte. Cerca de 12 mil soldados ucranianos estariam cercados, com muitos outros recuando para a próxima cidade na região, Ruzhkovka. Como coloca o especialista militar ucraniano Konstantin Mashovets, quanto às perspectivas táticas futuras da defesa de Konstantinivka, elas, ao que parece, são, para dizer o mínimo, muito desfavoráveis para as forças armadas ucranianas. Kramatorsk e Sloviansk, as outras duas cidades desse cinturão, já estão ao alcance dos drones FPV russos e da artilharia de médio alcance, com a logística de entrada e saída sob constante pressão. As autoridades ucranianas recentemente ordenaram a evacuação de grandes partes de ambas as cidades, juntamente com os assentamentos próximos de Belenkier, Malotaranovka e Privolgie, ressaltando como a situação está se deteriorando. Se esse cinturão de fortalezas cair, há muito pouco em termos de fortificações pesadas para impedir que os russos capturem o restante da Oblast de Donetsk e avancem ainda mais. Por isso, Zelensky afirma categoricamente que não vai ceder à exigência russa de retirada ucraniana do Donbass para a paz. Mas, salvo uma grande mudança nas próximas semanas, ele pode não ter escolha. Mais ao norte, especialistas ucranianos estão alertando sobre a situação no importante centro logístico de Kazutia Lopen, no Oblast de Kharkiv. Especialistas alertaram que a captura da cidade abriria caminho para as tropas russas chegarem rapidamente aos arredores de Kharkiv. Agora, se você ouvir especialistas militares ucranianos e não apenas a propaganda alinhada ao governo e ocidental, a situação está se tornando igualmente difícil ao redor da cidade-chave de Orikiv, em Zaporíjia, nas aproximações ao norte da cidade de Sumy e em outras direções. Talvez o maior sinal de que os avanços ucranianos não são tão significativos seja a insistência de Volodymyr Zelensky e aliados europeus em exigir cessar-fogo unilateral nas atuais linhas de frente, como pré-requisito para uma paz justa e duradoura. Você precisa procurar muito nos anais da história militar para encontrar exemplos em que o lado que está vencendo decide unilateralmente cessar seus avanços em favor do lado que está perdendo. A Rússia recusou a proposta de cessar fogo nas linhas atuais, enquanto a Ucrânia insiste. Tire suas próprias conclusões. Enquanto isso, especialistas como Tucker e o ISW continuam minimizando fontes como o relatório de maio de 2026 do diretor-geral do Pentágono, que colocam em dúvida a narrativa de uma vitória ucraniana iminente. O relatório afirma que a Rússia quase certamente mantém uma vantagem significativa sobre a Ucrânia na maioria das áreas-chave. Tucker ignora Switzer e escreve: para perceber como as perspectivas da Ucrânia mudaram, considere que, em março, a diretora de inteligência nacional, Tulsi Gabbard, testemunhou que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos acreditava que a Rússia tinha vantagem no conflito. Tucker também parece completamente alheio, seja conscientemente ou não, à situação impossível que a Ucrânia enfrenta em outra área crítica: defesas aéreas contra a gama cada vez maior e mais avançada de mísseis balísticos da Rússia. O problema parece intransponível quando se trata do sistema de defesa aérea que a Ucrânia mais precisa: mísseis PAC-3 ou PAC-2 para o sistema Patriot, de longe o sistema mais eficaz contra mísseis balísticos. Em maio, Zelensky escreveu uma longa carta aberta ao presidente Donald Trump, solicitando urgentemente a entrega acelerada desses mísseis. Parece ter sido ignorado publicamente. Ele também pediu licença para fabricá-los na Ucrânia,
o que igualmente foi ignorado ou rejeitado publicamente. Depois, solicitou à Alemanha dezenas de mísseis Patriot extras de seus estoques até o fim do ano. Em troca, ele prometeu entregar drones interceptores, que devem ser produzidos no futuro. Uma resposta é esperada em julho. O problema para Zelensky é que, devido à guerra na Ucrânia e ao confronto dos Estados Unidos com o Irã, há escassez crônica desses mísseis e falta capacidade de produção para atender a demanda. Estima-se que a Rússia produz até 113 mísseis balísticos, aerobalísticos e hipersônicos por mês. Enquanto isso, embora tenha anunciado planos para aumentar drasticamente a produção nos próximos anos, a Lockheed Martin fabrica apenas cerca de 52 mísseis interceptores PAC-3 pós-graduação por mês. Então, mesmo que cada um deles fosse entregue à Ucrânia, ainda não seria suficiente. E a Ucrânia certamente precisa deles. Após o ataque da Ucrânia a uma faculdade de formação de professores, que matou 21 adolescentes e feriu dezenas, a Rússia intensificou seus ataques com drones e mísseis por toda a Ucrânia. Os alvos passaram a incluir centros logísticos, postos de gasolina, caminhões e armazéns, até de alimentos e suprimentos médicos. No dia 10 de junho, por exemplo, o prefeito de Kharkiv, Igor Terikov, relatou mais de 20 ataques com drones do tipo Gerund dentro dos limites da cidade, deixando vários incêndios de grandes proporções em seu rastro. Putin prometeu ataques sistemáticos contra centros de decisão, mas está claro que visam causar máxima perturbação e insatisfação no governo e na população ucraniana. Os ataques ucranianos, cada vez mais frequentes, visam forçar Putin a aceitar uma derrota humilhante, mas há pouca evidência de que estejam funcionando. Putin enfrenta crescente pressão interna na Rússia, mas não para aceitar uma paz desfavorável. Na verdade, a grande maioria dos russos está exigindo cada vez mais abertamente que ele pare de agir com cautela, por assim dizer, e ataque a Ucrânia com muito mais força. À medida que Putin começa a atender a essas demandas, Zelensky intensificou ataques de longo alcance da Ucrânia na Rússia. A Rússia adota postura cada vez mais insensível diante do rápido aumento de vítimas civis ucranianas, enquanto Zelensky e a Ucrânia não fazem o mesmo. Yulia Mendel, polêmica ex-secretária de imprensa de Zelensky, que fugiu para os Estados Unidos e se voltou contra ele, recentemente resumiu os riscos. Se a gangue de Zelensky não aceitar parar a guerra neste verão, a Ucrânia terá rios de sangue e um inverno terrível. Todos seremos instruídos a aguentar por mais alguns meses. E mais uma vez, eles vão nos dizer que a Rússia está prestes a colapsar agora. As pessoas que difundem essas mensagens não são estúpidas. Elas só têm certeza de que todos nós somos estúpidos, disse ela. Mesmo assim, Zelensky, seus apoiadores na Europa e a imprensa pró-regime continuam acreditando que uma derrota devastadora para a Rússia está próxima. Mas como seria de fato uma vitória ucraniana? Segundo David Aloyan, declarar vitória exigirá mais do que apenas o fim das hostilidades. O país invasor deve sair muito mais enfraquecido, para que não possa se rearmar como fez após a invasão da Crimeia em 2014, disse ele. Atualmente, eles destinam cerca de 30% da economia à indústria de defesa, o que é excessivo, acrescentou ele. O fato de a Ucrânia já gastar toda a receita do governo na guerra e depender de ajuda externa e empréstimos para pagar salários, pensões e demais despesas parece ter lhe escapado. Sem contar que, além de destinar toda a receita do governo ao esforço de guerra, outros 90 bilhões de euros, cerca de 140 bilhões de dólares em apoio da União Europeia, já são considerados insuficientes. E a União Europeia, na verdade, não tem o dinheiro para emprestar à Ucrânia. Está usando ativos russos confiscados. A ajuda humanitária à Ucrânia caiu drasticamente no momento em que a população mais precisa, após tanto sofrimento. De acordo com o Instituto Kiel para a Economia Mundial, as destinações de ajuda financeira e humanitária europeias caíram para menos de 1/5 do nível médio mensal observado em 2025, entre janeiro e abril de 2026. A pobreza, o desemprego e a insegurança alimentar crescem, apesar da queda populacional e da inflação alta. O ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, assim como outras vozes fora da mídia tradicional, demonstrou ceticismo sobre a narrativa de que a Ucrânia virou o jogo. Eu realmente não quero ser o estraga-prazeres que fica impedindo as pessoas de se alegrarem. Primeiro em novembro, voltaremos à narrativa de como sobrevivemos ao inverno, ou as falas sobre um ponto de virada na guerra. A Ucrânia virou tudo ao contrário, e agora vamos marchar sobre o Kremlin. Isso é tudo besteira. Bem, eu entendo que para alguns ouvintes, isso faz bem para o psicológico deles. É uma história muito útil.
Então, quem está se iludindo ou mentindo descaradamente? Pessoas como Tucker, o ISW e Zelensky estão certos? A Ucrânia está avançando rapidamente para uma vitória decisiva que força a Rússia a aceitar termos de paz humilhantes e, no final, um colapso interno dentro da Rússia. Zelensky e seus parceiros na União Europeia e no Reino Unido estão de forma cínica, devastando o povo e a economia ucraniana ao perseguir um sonho impossível de vitória. Mais importante, para onde vão as escaladas de Zelensky? Parece que esqueceram que a Rússia é a maior potência nuclear do mundo. Esse poder serve para evitar esse tipo de derrota. Então, os europeus estão mesmo dispostos a arriscar ataques nucleares ou uma declaração de guerra total da Rússia, mobilizando centenas de milhares de soldados a mais? A França ou o Reino Unido realmente trocariam Londres ou Paris por Dnipro, lançando ataques nucleares em retaliação caso a Rússia realizasse alguns ataques nucleares? A guerra não é só sobre bombas e balas, é sobre inteligência. Exércitos não podem operar às cegas. Eles precisam de informações precisas e atualizadas para planejar seus próximos movimentos, ficar um passo à frente dos adversários e evitar serem pegos de surpresa. Conflitos podem ser vencidos ou perdidos, com base em como cada lado coleta e utiliza dados, e isso é algo que a Ucrânia entende excepcionalmente bem. É por isso que as forças de Kiev têm como alvos ativos de coleta de inteligência da Rússia, incluindo não apenas suas estações de radar em solo, mas também suas aeronaves de alerta e controle antecipado. Ataque após ataque, a Ucrânia está destruindo os olhos da Rússia nos céus, e não há nada que o presidente russo Vladimir Putin possa fazer para impedir isso. Em vez disso, ele é obrigado a ver sua frota de aeronaves de alerta e controle antecipado, AEW e AEW-IC, ser sistematicamente eliminada. O impacto disso não pode ser subestimado, já que os sistemas AEW e AEW-IC são extremamente importantes na guerra moderna. Eles funcionam efetivamente como estações de radar voadoras, oferecendo detecção de ameaças inimigas em 360 graus e de longo alcance no ar, no mar e em terra. Muitos desses sistemas conseguem identificar alvos a literalmente centenas de milhas de distância, emitindo alertas para as equipes em terra e dando a elas tempo suficiente para se prepararem para ataques iminentes, seja tomando ações evasivas ou preparando suas defesas. Essas aeronaves também funcionam como centros de comando aéreos, reunindo e compartilhando informações em tempo real para coordenar caças aliados, realizar ataques precisos com mísseis e bombardeios e gerenciar espaços de batalha complexos. São muito valiosas, pois oferecem dados em tempo real e visão ampla do campo de batalha, essenciais para o sucesso militar moderno. E a Rússia tem dependido fortemente de uma aeronave específica para atender às suas necessidades de AEW e AEW-IC, o Beriev A-50. Desenvolvido como sucessor do Tupolev Tu-126, que entrou em serviço nas Forças Armadas Soviéticas na década de 1960, o A-50 fez seu voo inaugural em 1978 e entrou em serviço vários anos depois, em 1985. Seu design foi baseado no avião de transporte Ilyushin Tu-76 e possui algumas especificações técnicas impressionantes, incluindo um teto de 40 mil pés, um alcance operacional de mais de 4 mil milhas e uma autonomia de voo de aproximadamente 6 horas no total, embora isso possa ser estendido através de reabastecimento em voo. A principal característica da aeronave é o rotodome de 9 metros no topo da fuselagem, que abriga um grande radar de vigilância. Apelidado de cogumelo, esse radar permite que o A-50 escaneie seus arredores e detecte alvos aéreos a distâncias de até 650 km, 400 milhas, e alvos terrestres a até 300 km, 190 milhas de distância. O A-50 pode transmitir dados de orientação para até 12 caças aliados simultaneamente. Ele pode, por exemplo, fornecer dados precisos de localização sobre ativos ucranianos para aeronaves de ataque próximas, permitindo que ataquem esses alvos sem depender de seus próprios radares. Nos últimos anos da União Soviética, eram produzidos até 5 desses aviões por ano, totalizando mais de 40 até a dissolução do país. Desde então, a produção foi encerrada, embora o Kremlin tenha falado em fabricar mais aeronaves A-50 no futuro, e tenha modernizado as aeronaves restantes ao longo dos anos, equipando-as com novos computadores e aviônicos para mantê-las atualizadas. Assim, apesar de ter várias décadas de existência, o A-50 continua sendo uma aeronave AEW em C relativamente competente e capaz, e já provou seu valor para as forças do Kremlin em diversas ocasiões. Ele sobrevoou a Chechênia durante as 2 guerras da Chechênia, por exemplo, e aumentou a eficácia da Rússia durante a curta guerra russo-georgiana e a Guerra Civil Síria.
Portanto, não foi surpresa que a Rússia mais uma vez tenha confiado no A-50 durante sua invasão à Ucrânia. Os líderes do Kremlin esperavam que esses aviões de radar, já testados, ajudassem a combater caças ucranianos, mísseis terra-ar e fornecessem dados-chave de localização para ataques cinéticos do país. Por um tempo, tudo correu conforme o planejado. Mas a Ucrânia não iria simplesmente ficar de braços cruzados e permitir que os olhos da Rússia nos céus espionassem e bisbilhotassem suas operações. Os comandantes de Kiev entendiam muito bem o papel importante que essas aeronaves de alerta antecipado desempenhavam, e assim que tiveram meios para isso, começaram a planejar como derrubá-las, focando especificamente nos modelos modernizados A-50U. A Rússia teria começado a guerra com 8 desses aviões no total. Um deles foi colocado fora de ação apenas um ano após o início da guerra, em 26 de fevereiro de 2023. Na época, foi relatado que um grupo de resistência, a Associação das Forças de Segurança de Belarus, havia realizado um ataque com drones e danificado uma aeronave A-50 em uma base aérea próxima a Minsk. O ataque foi posteriormente atribuído ao Serviço de Segurança da Ucrânia, SSU, e a aeronave danificada aparentemente nunca voltou ao serviço operacional. Menos de um ano depois, em janeiro de 2024, um segundo A-50 foi atingido enquanto estava em serviço. O avião sobrevoava o mar de Azov quando sumiu repentinamente do radar. Em seguida, surgiram relatos de um Cu-30 russo noticiando que uma aeronave não identificada pegou fogo e fez pouso forçado. Depois, soube-se que esse foi o resultado de um ataque ucraniano planejado e executado com perfeição, iniciado semanas antes. Analistas afirmam que a Força Aérea da Ucrânia intencionalmente desativou radares russos em toda a Crimeia. Em resposta, os russos tiveram que realocar um A-50 para a área, o que o colocou ao alcance de uma bateria ucraniana de mísseis superfície-ar. A bateria então disparou contra o A-50, enviando-o para o fundo do mar. As forças de Kiev armaram uma armadilha inteligente, na qual o avião russo caiu, e não pararam aí. Apenas um mês depois, em 23 de fevereiro, fontes ucranianas relataram mais uma derrubada de um A-50. Novamente, isso teria ocorrido sobre o mar de Azov, próximo à região de Krasnodar Krai, na Rússia. Um sistema de mísseis SS-200 da era soviética de longo alcance foi disparado contra o avião, causando danos suficientes para fazê-lo despencar em espiral e matando 10 russos a bordo, incluindo vários oficiais de alta patente. A Ucrânia manteve a pressão nas semanas seguintes. No início de março de 2024, a Ucrânia atacou com drones a fábrica de aeronaves de Tuganhog, usada para reparar o AA-50. Imagens de satélite mostraram danos visíveis em um dos hangares onde ficam os A-50 e outras aeronaves especializadas. Nenhum detalhe adicional surgiu, mas é possível que uma ou mais aeronaves tenham sido danificadas no ataque. Em junho de 2025, a já reduzida frota de A-50 sofreu outro golpe devastador durante a icônica Operação Teia de Aranha, um dos maiores e mais bem-sucedidos ataques de drones ucranianos em solo russo. Na época, a maioria das manchetes sobre o ataque focava em como a Ucrânia teria eliminado até 1/3 da frota de bombardeiros do Kremlin. Um detalhe menor, mas ainda assim de importância vital, passou em grande parte despercebido. Além dos bombardeiros, drones ucranianos conseguiram atingir com sucesso 2 diferentes A-50 na operação. Jornalistas e especialistas militares divulgaram imagens de satélite e vídeos mostrando que 2 aeronaves tiveram danos graves nos radomes do radar, os rotodomes. A erradicação sistemática dos A-50 continuou em novembro de 2025, quando a Ucrânia realizou outro ataque enorme, mirando vários alvos estratégicos militares e industriais russos. Essa foi uma missão enorme, realizada por unidades das forças de foguetes e artilharia, forças de operações especiais, unidades de mísseis costeiros da Marinha e as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. Usando drones de mísseis e mísseis de cruzeiro Netuno, essas forças atacaram de novo o local de reparo de A-50 em Tuganhog. Várias explosões e incêndios foram relatados no local, sem dúvida interrompendo quaisquer reparos, manutenções ou esforços de modernização em andamento nos A-50 restantes na área naquele momento. Em março de 2026, a Ucrânia realizou mais um ataque contra essa aeronave específica. No dia 17 de março, para ser mais preciso, forças ucranianas atingiram a 123ª fábrica de reparos de aeronaves, em Stary Rus, na região de Novgorod. Assim como a instalação de Tuganhog, esse local é uma peça importante da infraestrutura militar, onde várias aeronaves são reparadas, modernizadas e mantidas.
Imagens de satélite mostraram pelo menos 9 aviões de transporte IL-76 no aeródromo naquele momento. São os mesmos aviões que serviram de base para o A-50. Relatórios iniciais apontaram danos visíveis em um hangar de manutenção, e em 20 de março o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou em uma postagem no Telegram que outro A-50 havia sido atingido no ataque. Foi confirmado o dano à aeronave de detecção por radar de longo alcance A-50. Ela estava no território da empresa para manutenção e possivelmente aguardava modernização. Agora, antes de explorarmos os impactos maiores desses ataques e o que tudo isso significa para as perspectivas russas e ucranianas daqui para frente, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no programa de análise militar. A gente analisa tudo semanalmente. As informações divergem sobre quantos aeronaves A-50 operacionais a Rússia ainda tem, mas até as estimativas mais otimistas indicam que restam apenas alguns desses aviões. De fato, o próprio Centro de Análise de Estratégias e Tecnologias da Rússia, o Think Tank KAS, afirma que não há mais do que 4 aeronaves A-50 disponíveis ao mesmo tempo. Esse não é um número grande, nem chega perto de ser suficiente para que a Rússia tenha cobertura completa do seu próprio território ou das regiões da Ucrânia que suas forças continuam ocupando. Sempre que um A-50 é abatido ou temporariamente desativado, isso é um grande revés para as forças do Kremlin, pois apesar de antigos, esses aviões são extremamente importantes. Esses aviões forneceram às forças russas uma quantidade incalculável de informações úteis ao longo do conflito até agora. Eles ajudaram as tropas do Kremlin a responder prontamente a ameaças aéreas, a neutralizar drones e mísseis ucranianos e a coordenar seus próprios ataques contra os recursos e a infraestrutura da Ucrânia. E como eles são tão raros e caros, com cada unidade custando cerca de 350 milhões de dólares e não sendo mais produzidos, cada perda importa muito mais. Muito mais. De fato, em termos puramente militares, derrubar um A-50 não é como destruir uma aeronave inimiga comum. É mais como eliminar um enorme navio de comando e controle. Em instantes, o inimigo pede ampla faixa de cobertura de radar. Regiões inteiras ficam às cegas. O fluxo constante de informações é interrompido, e inúmeros recursos, concentrações de tropas e estruturas de infraestrutura, de repente perdem um dos sentinelas mais importantes, que os mantinham protegidos de ameaças vindas do céu. As implicações são enormes. Os A-50 enxergam muito mais longe que a maioria dos radares terrestres, pois operam em altitudes elevadas. Perder até mesmo alguns desses aviões, portanto, torna muito mais difícil para a Rússia vasculhar os céus em busca de sinais de aeronaves, mísseis ou drones se aproximando. Com menos recursos à disposição, os comandantes do Kremlin também precisam lidar com a difícil questão de como usar da melhor forma os recursos que ainda possuem. Se um avião é danificado ou destruído, outro pode ser reposicionado para substituí-lo. No entanto, ao fazer isso, inevitavelmente abrirão brechas em outros lugares para a Ucrânia explorar. É um verdadeiro dilema. A Rússia sofre não importa o que faça. Não há respostas fáceis nem soluções alternativas. Também é importante lembrar que, mesmo sem a Ucrânia danificar ou destruir essas aeronaves, elas não são exatamente novas. Mesmo aquelas que permanecem intactas ainda precisam de manutenção de tempos em tempos. As equipes precisam descansar, os aviões precisam ser reabastecidos e assim por diante. Isso pode explicar por que as forças ucranianas focaram ataques nos locais onde esses aviões ficam armazenados fora de uso. Isso não só oferece a oportunidade de danificar ou até destruir qualquer aeronave que possa estar lá no momento, mas também prejudica a infraestrutura central necessária para manter esses aviões no ar, para mantê-los abastecidos e funcionando. E quanto mais aeronaves A-50 a Rússia perde, mais cautelosa ela provavelmente será com os poucos que ainda restam. Provavelmente, os comandantes do Kremlin usarão esses aviões com mais parcimônia daqui em diante. Isso não só tem um impacto negativo na cobertura geral de radar e nas perspectivas defensivas da Rússia, como também influencia negativamente suas capacidades ofensivas. Porque mesmo que os A-50 não lancem bombas nem disparem mísseis, eles fornecem os dados dos quais os caças de ataque russos dependem para detectar e localizar alvos com precisão. Sem os A-50 para auxiliá-los, esses mesmos caças podem ser forçados a depender mais de seus próprios radares ou das equipes de controle em solo, o que pode colocá-los em risco adicional e também torná-los menos eficazes. Nada disso significa que a Rússia está totalmente cega. Ela ainda conta com radares terrestres, de caças, satélites e outros sistemas de vigilância para coletar informações. Mas está perdendo seus olhos mais importantes e de maior alcance no céu. Um problema para o qual o Kremlin aparentemente não tem solução.
O país falou sobre retomar a produção das aeronaves A-50, mas aparentemente não conseguiu encontrar os fundos ou recursos necessários para isso, o que provavelmente está ligado aos seus atuais problemas econômicos. A Rússia também se gabou de programas de modernização e atualização para sua envelhecida frota de A-50, mas seus novos e aprimorados A-50U claramente não são fortes o suficiente para resistir a ataques de drones e mísseis ucranianos, já que vários deles já foram destruídos. O Kremlin também tentou, mas falhou em criar um sucessor para o A-50, o A-100. Ele substituiria gradualmente o A-50 com tecnologia de radar superior, motores mais potentes e guerra eletrônica avançada. Infelizmente para a Rússia, o projeto está parado no limbo há anos. Um avião protótipo fez seu voo inicial em 2017, mas desde então pouco se ouviu falar do A-100, exceto no final de novembro de 2025, quando as forças ucranianas afirmaram ter destruído o protótipo. Cada vez mais desesperada, Moscou chegou até a cogitar a ideia de criar uma aeronave híbrida, totalmente nova que, em teoria, combinaria vigilância aérea, patrulha marítima, reconhecimento e guerra anti-submarino em uma única plataforma estilo canivete suíço. De acordo com arquivos vazados da Beriev, a mesma empresa responsável pelo A-50, esse novo avião seria baseado no B-200, um jato anfíbio, outro avião russo com um passado problemático. Os arquivos revelam que a Rússia não possui os componentes para fabricar esses aviões, pois os motores são produzidos na Ucrânia e Moscou não desenvolveu um equivalente nacional. Então, o AA-100 foi um fracasso. O avião híbrido BB-200 não vai a lugar nenhum. Assim, a Rússia fica com apenas alguns AA-50 da era soviética para suprir toda a sua necessidade de AEW e C. A Ucrânia, por sua vez, se encontra em uma posição cada vez mais poderosa toda vez que elimina ou danifica um AA-50. Não só enfraquece o inimigo, mas também abre brechas para explorar. As capacidades aéreas de Kiev em breve serão ampliadas, facilitando ainda mais atacar essas brechas. Em outubro de 2025, Kiev assinou um acordo com a Suécia para a aquisição de até 150 caças multifunção supersônicos de motor único, Saab JAS-39 Gripen. Projetado para unir ataque e reconhecimento, o Gripen é amplamente visto como um excelente caça de quarta geração e meia. Conhecido pelo design econômico, pouca manutenção e tecnologias avançadas, com destaque para a superioridade em guerra eletrônica frente a concorrentes. Um ex-oficial militar da OTAN chegou a chamar essa aeronave de um dos melhores aviões de guerra do mundo, o melhor caça que não é furtivo como o F-22 e o F-35, podendo facilmente enfrentar qualquer coisa que Putin lançasse contra ela. Em 11 de fevereiro de 2026, a Ucrânia anunciou planos de dedicar parte de seu novo fundo de apoio da União Europeia para iniciar a aquisição de caças Gripen. E alguns meses depois, em 17 de abril, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia já começou a treinar seus próprios pilotos no Gripen e que irá expandir ainda mais esse treinamento no outono de 2026. Se a avaliação estiver certa, a Ucrânia poderá em breve lançar alguns dos melhores caças europeus, enquanto a Força Aérea Russa está mais enfraquecida. Com mísseis Ar-Ar Meteor de longo alcance, o Gripen pode ser usado para destruir caças e bombardeiros russos. No passado, o Kremlin podia contar com o A-50 para rastrear ameaças que se aproximavam e manter esse tipo de aeronave segura, fornecendo dados sobre ativos inimigos que estavam literalmente a centenas de milhas de distância, dando-lhes vantagem sempre que precisavam escapar. Isso, por sua vez, permitiu que a Rússia aproximasse cada vez mais suas aeronaves de ataque das linhas de frente, realizando bombardeios devastadores, ataques com mísseis e outras investidas agressivas, com seus Su-34, Su-35 e MiG-31BM, por exemplo. Mas se os A-50 não estiverem disponíveis, esses mesmos aviões não terão mais os mesmos tipos de proteção. Eles podem não perceber que um Gripen ucraniano os mira ou que um míssil Meteor se aproxima, até ser tarde demais. Um artigo recente da Defense Express destaca que um dos principais objetivos do Gripen é afastar os aviões de ataque russos Su-34 que transportam bombas guiadas da linha de frente. É por isso que a perda dos A-50 é tão importante. Não é apenas cegar a máquina de guerra do Kremlin, é empurrá-la ainda mais para um canto escuro e perigoso, do qual talvez nunca consiga escapar. Por 4 anos, a Rússia lançou tudo o que tinha contra a Ucrânia em terra. E por 4 anos, o mapa mal se mexeu. Então, um frustrado presidente Vladimir Putin mudou a forma como a guerra é travada, levando-a para o céu.
Onda após onda de drones Shahed e mísseis de cruzeiro agora atingem cidades ucranianas todas as noites, porque as tropas e os tanques fracassaram e os drones são mais baratos. É uma guerra aérea de atrito, feita para esgotar interceptadores e munições da Ucrânia, buscando quebrar a vontade do país, uma usina e um bloco de apartamentos de cada vez. Mas no meio dessa tempestade, uma pequena arma britânica que a maioria das pessoas havia discretamente esquecido está de repente de volta às manchetes. As equipes ucranianas a chamaram de lápis assassino. Diferente de outras munições lançadas do ombro, ela não busca calor. Ela não é enganada por iscas térmicas nem sofre interferência de guerra eletrônica. Seu nome oficial é Starstreak, e diante das ameaças baratas produzidas em massa que dominam os céus da Ucrânia, a Rússia ainda não achou resposta confiável. Vale notar que o Starstreak não é nenhuma novidade, aparecendo em reportagens quase assim que a guerra começou. Mas ele ressurgiu 4 anos depois, e o motivo disso vai explicar como toda a guerra mudou. Vamos começar explicando o que é o Starstreak, pois não se trata apenas de ser um míssil mais rápido, ou de reduzir o tempo de reação. Todos sabem que a velocidade importa na defesa aérea. O míssil mais rápido dá menos tempo para o alvo responder, e o Starstreak é rápido, entre Mach 3 e Mach 4, dependendo das circunstâncias e do lançador específico. Mas a velocidade sozinha é apenas parte do motivo. O que realmente distingue o míssil de outros sistemas de defesa aérea de curtíssimo alcance é seu método de guiagem, e é nesse ponto que o Starstreak se torna assustador. Veja, na maioria das vezes, os mísseis travam em um alvo por meio de busca por calor, encontrando o objeto mais quente disponível no céu. Isso é importante porque os primeiros modelos de busca por calor acabavam indo em direção ao Sol. Isso é fácil de projetar e usar, sendo um tipo atire e esqueça. Ou seja, após o lançamento, não é possível controlar o destino do míssil. O míssil tem uma cabeça buscadora que se fixa na assinatura de calor do alvo antes do lançamento. Assim que o operador recebe um tom de áudio confirmando o travamento, dispara, e o míssil então persegue a fonte de calor sozinho até o impacto. O operador pode se mover assim que o míssil sai do tubo, o que é muito útil e mantém os operadores vivos. O método é rápido e não exige rastrear o alvo após o lançamento. Mas, se o míssil busca calor, pode-se oferecer algo mais quente para ele seguir. Esse algo pode ser os flares, que aeronaves modernas levam como padrão. Com contramedidas infravermelhas modernas e uma manobra evasiva no momento certo, a morte certa vira um cara ou coroa. O Starstreak foi feito para ignorar isso. Em vez disso, todo lançador utiliza a orientação por feixe de laser. Após liberar os projéteis, o operador mantém o alvo à vista enquanto a unidade de mira projeta um feixe de orientação, essencialmente uma grade a laser que o míssil simplesmente segue. O míssil então segue um trajeto definido por onde o operador está apontando. A grande vantagem aqui é que o operador é quem está fazendo a mira. Uma vez que eles apontam o laser, podem ajustá-lo levemente para acompanhar o alvo, e o míssil irá seguir, simplesmente porque foi projetado exatamente para isso. O alvo pode usar todas as contramedidas do arsenal, e o Starstreak não será afetado. A Thales afirma que a orientação é imune a todas as contramedidas conhecidas de infravermelho e radiofrequência, o que torna essa arma tão importante. Vamos analisar o que ocorre após o gatilho ser puxado, pois é nessa etapa que o projeto mostra sua engenhosidade. O operador segue o alvo pela mira. Ao acionar o gatilho, o motor de primeiro estágio dispara no tubo de lançamento e se apaga antes que o módulo de implantação saia totalmente. Isso é intencional e protege o operador do jato traseiro do foguete. Quando atinge distância segura, o motor do segundo estágio é ativado e acelera o míssil para mais de Mach 3 e, segundo alguns relatos, quase Mach 4 em fração de segundo. Então o segundo estágio se esgota e libera sua carga útil, que é a parte que dá origem ao apelido. Seguimos falando sobre o míssil, mas é importante entender por que o sistema tem uma unidade de liberação separada. Em vez de uma ogiva, Starstreak libera 3 ogivas menores simultaneamente. Cada uma é um dardo de tungstênio guiado a laser. O dardo, com pouco mais de 390 mm, ou 15,6 polegadas de comprimento, fica alojado em um míssil de aproximadamente 1,39 metros e contém um material explosivo real cobrindo o último pé, equipado com um fusível de impacto de ação retardada. Esse fusível permite que o dardo perfure a blindagem do alvo antes de detonar dentro das estruturas, ou além do revestimento reforçado dos tanques. Cada dado possui uma pequena carga explosiva, que libera estilhaços ao atingir o alvo. Como 3 são lançados ao mesmo tempo, as chances de impacto direto aumentam muito, e o dano pode ser suficiente para derrubar uma aeronave.
3 dardos de tungstênio guiados a mais de Mach 3 podem destruir totalmente o rotor ou o sistema de combustível de um helicóptero. Helicópteros e, em menor grau, aviões, são exatamente o tipo de alvo que o Starstreak foi realmente projetado para destruir, e foi assim que ele foi usado inicialmente. No início de abril de 2022, poucos dias depois de o sistema ter sido mencionado como importado para a Ucrânia, os militares compartilharam imagens de um helicóptero de ataque russo Mi-28 sendo atingido sobre a região de Luhansk. A cauda dele foi arrancada ao passar perto do topo das árvores. Uma fonte do Ministério da Defesa do Reino Unido disse ao Times que o vídeo provavelmente mostra o Starstreak em ação, sendo a primeira vez que o míssil derruba uma aeronave russa. A tripulação do helicóptero teria sobrevivido. Vale ressaltar que, embora a derrubada tenha sido amplamente atribuída ao Starstreak pelo Ministério da Defesa britânico e por analistas de defesa que estudaram as imagens, essa atribuição foi baseada na assinatura visível do impacto e não em uma confirmação oficial russa. De qualquer forma, antes daquela manhã, o Starstreak era um sistema britânico respeitado, mas obscuro, que a maioria das pessoas fora da OTAN nunca tinha ouvido falar. Depois disso, muita gente ficou interessada muito rapidamente. Agora, o Starstreak existe em mais de uma versão, e a plataforma é tão importante quanto o míssil. Na sua forma mais simples, ele é lançado do ombro. Ideal para um operador treinado montar, disparar em segundos, engajar ameaças de qualquer posição e se deslocar rapidamente, proporcionando máxima flexibilidade. Mas também é limitado como qualquer sistema disparado do ombro. Um operador com lançador só cobre uma faixa estreita dos vetores de ataque do inimigo. A forma padrão é o lançador múltiplo leve, que comporta 3 mísseis prontos para disparar, permitindo que um operador engaje 3 alvos um após o outro sem recarregar. Além disso, essa versão pode ser instalada em um Land Rover ou veículo similar com pequena adaptação. Mas a versão que está realizando o trabalho mais interessante na Ucrânia neste momento é o Stormer HVM. O Stormer é um blindado britânico sobre lagartas, desenvolvido para defesa aérea de curtíssimo alcance. Transporta 8 mísseis Starstreak prontos para disparo no lançador do teto, mais 12 armazenados no casco, operando com tripulação de 3 pessoas. Acoplado ao lançador está um dispositivo chamado Air Defense Alerting Device, um scanner infravermelho com processador que detecta ameaças aéreas, as prioriza e automaticamente direciona a mira da arma para o alvo. Essa última capacidade é mais importante do que parece, porque o maior problema na defesa aérea de curtíssimo alcance geralmente não é a interceptação em si, é a detecção. Ameaças de baixa altitude e drones pequenos podem ser minúsculos, silenciosos, rápidos e ficar ocultos pelo relevo. Uma equipe que só percebe o alvo quando já está sobre ela, perde antes mesmo do confronto começar. O dispositivo de alerta existe para dar à equipe os poucos segundos de que ela precisa para localizar, rastrear e atirar. O Stormer oferece à equipe proteção blindada, mobilidade e capacidade de deslocamento entre confrontos. Um operador sozinho, parado em campo, vira alvo logo após o primeiro disparo. Uma equipe do Stormer pode atirar e mudar de posição, como chamam as equipes de artilharia. Quando a Ucrânia recebeu esses sistemas, a maior ameaça eram aeronaves russas convencionais voando baixo e helicópteros de ataque. Mas em 2026, o cenário aéreo do país mudou totalmente. Mas antes de entrar nesse assunto, não se esqueça de se inscrever no The Military Show. Nós acompanhamos os principais eventos da guerra e da geopolítica global. Assim, você pode ter certeza de estar sempre por dentro dos acontecimentos mais importantes. Deixando o solo para o céu, essa é a mais nova tentativa da Rússia de cobrir territórios. Agora, a Rússia inunda o campo de batalha com charrete, drones de ataque suicida, munições Lancet, drones de reconhecimento terrestre, drones Zala, iscas realistas e mísseis de cruzeiro chegam em pacotes mistos, por diferentes rotas, altitudes e em variadas quantidades. O objetivo frequentemente não é atingir um alvo específico. O objetivo é sobrecarregar a defesa aérea ucraniana, forçar posições defensivas a se revelarem, gastar interceptadores caros em drones baratos e abrir brechas para armas mais letais. Esse problema é diferente de um helicóptero russo surgindo por cima da linha das árvores, e as forças ucranianas adaptaram o Starstreak e o Stormer para enfrentá-lo. O 1129º Regimento de Mísseis Antiaéreos Bila Tserkva, onde Bila Tserkva significa Igreja Branca, é uma das unidades que fez essa transição. Originalmente formado por uma combinação de sistemas ocidentais e da era soviética, o regimento foi documentado operando seus Stormer HVMs contra drones russos, com relatos ucranianos creditando a veículos individuais dezenas de abates cada um.
Recentemente, as equipes passaram a combinar o Stormer com uma nova geração de drones interceptadores, incluindo quadricópteros baratos e rápidos, além de interceptadores de asa fixa, como o ucraniano Sting, feitos para perseguir os Shahids. Um comandante do Stormer disse que o sistema foi usado contra Shahids, drones de reconhecimento, drones Lancet e ao menos um míssil de cruzeiro. Isso amplia notavelmente a missão original do sistema. Uma arma criada na era do helicóptero de ataque ATT passou a fazer parte da resposta a uma guerra de drones inexistente na época de sua implantação. Há uma nuance importante aqui, porém, que surge como um míssil complementar. Junto com o Starstreak, a Grã-Bretanha também fornece à Ucrânia o míssil multifunção leve, conhecido no serviço britânico como Martlet. Ele pesa cerca de 13 kg, tem um alcance superior a 6 km e uma velocidade acima de Mach 1,5, e utiliza a mesma família de orientação por feixe de laser do Starstreak. Em setembro de 2024, o Reino Unido confirmou um pedido de reposição do míssil no valor de 162 milhões de libras, ou aproximadamente 216 milhões de dólares. Primeiro lote de centenas enviado para a Ucrânia, mostrando seu uso intenso naquele período. A principal diferença entre esses sistemas está na ogiva, pois o Starstreak utiliza dardos densos de tungstênio. O Martlet possui ogiva de efeito triplo de cerca de 3 kg, com carga oca e manga de fragmentação explosiva ativada por fusível de proximidade a laser. Em termos práticos, o dardo do Starstreak é brutal contra helicópteros e aeronaves, justamente porque ele penetra antes de detonar. Mas contra um drone pequeno, o impacto direto do dardo nem sempre é a maneira mais confiável de abater o alvo. Porque um alvo pequeno é simplesmente pequeno demais para ser atingido em primeiro lugar. Uma ogiva que explode perto do alvo e espalha fragmentos, acionada por proximidade em vez de um impacto direto, oferece muito mais margem de erro contra esses alvos. Assim, os dois mísseis compensam as fraquezas um do outro. Um destrói alvos grandes e blindados, o outro atinge alvos pequenos e ágeis. Como prezamos pela honestidade, precisamos deixar claro o que o Starstreak não pode fazer. Algo importante no contexto da guerra em 2026. De certa forma, infelizmente, a maior desvantagem do Starstreak está ligada à sua maior força, que é a ausência da funcionalidade de disparar e esquecer. O operador deve rastrear o alvo o tempo todo após o lançamento, pois o míssil segue o feixe apontado por ele. Se o operador perde o alvo de vista, a orientação do míssil se degrada. Além disso, em um céu repleto de drones pequenos, rápidos e discretos, voando por rotas imprevisíveis, manter um rastreamento óptico contínuo sob pressão é muito difícil. De repente, o mau tempo e a visibilidade tornam-se relevantes, e fumaça e poeira podem distorcer os feixes de laser que orientam o míssil. O Starstreak também não é um interceptador barato, com uma ogiva de 3 partes que custa entre 100 mil e 130 mil dólares. Contra drones, que muitas vezes custam entre 10 mil e 20 mil dólares, ou até 50 mil dólares para os modelos mais complexos, a conta fica desfavorável muito rapidamente. Por isso é importante combiná-lo com drones interceptadores mais baratos e Martlets. Se a ameaça for pequena e barata, não vale a pena usar um míssil caro. E ainda falta uma informação que não temos. Não existem dados abrangentes e verificados de forma independente sobre a taxa de abate do Starstreak especificamente contra alvos de drones. As equipes ucranianas já utilizam o sistema, com relatos iniciais promissores. Por exemplo, em abril de 2022, relatórios de inteligência sugeriram que pelo menos 7 Orlan-10 foram abatidos com sucesso por Starstreaks em Volchansk. Então, já existe um precedente para indicar que o Starstreak é eficaz contra drones, mas dificilmente será uma solução completa para a estratégia de drones da Rússia. Nada, isoladamente, resolve a estratégia de drones da Rússia. Essa é justamente a lógica de uma defesa em camadas. O que nos leva à pergunta maior. Por que uma arma que foi manchete na primavera de 2022 e depois praticamente sumiu das notícias, voltou a ser relevante de repente 4 anos depois? A resposta tem quase nada a ver com o míssil e quase tudo a ver com a guerra ao redor dele. No terreno, a guerra da Rússia estagnou. Em maio de 2026, as forças russas capturaram apenas 14 km² de território, o menor ganho mensal desde outubro de 2023. E isso, apesar de terem lançado mais de 35% de ataques do que no mês anterior. Mais ataques, menos território. O Instituto para o Estudo da Guerra avaliou que as forças ucranianas praticamente barraram a ofensiva russa da primavera-verão de 2026, com a Rússia mantendo presença em apenas parte do território conquistado em maio de 2025. A Ucrânia até conseguiu recuperar um pouco de território, já que os últimos meses foram dos poucos em que houve ganhos líquidos significativos para a Ucrânia.
Se os russos não encontrarem uma forma de ganhar impulso, capturar o Donbás este ano ficará fora de alcance. Atrás da linha de frente, a máquina de guerra também se desgasta. O esforço de guerra russo enfrenta queda na capacidade industrial devido às sanções ocidentais e estoques reduzidos de armas, alterando gradualmente o cálculo de custo-benefício do Kremlin. Drones ucranianos de longo alcance tornaram-se mais frequentes, atingindo refinarias de petróleo que financiam a guerra. Putin perde dinheiro, homens e impulso. Quando o exército não avança, fábricas não acompanham e a receita do petróleo cai, sobra a pressão aérea. O Instituto para o Estudo da Guerra relacionou o aumento dos ataques russos às cidades ucranianas ao fracasso no campo de batalha, vendo a campanha aérea como alternativa ao avanço terrestre e para desviar a atenção dos ataques ucranianos em solo russo. Por isso, as noites em Kherson, Kramatorsk, Dnipro e Kiev viraram tormento com drones e mísseis contra prédios residenciais, depósitos de alimentos e infraestrutura elétrica. Sem conseguir vencer o exército ucraniano, a Rússia tenta destruir cidades na Ucrânia. E essa mudança de uma guerra terrestre para uma guerra aérea, com drones baratos e produzidos em massa, é exatamente o ambiente em que um sistema como o Starstreak volta a se tornar relevante. Vamos recuar e analisar no que a Rússia realmente aposta. Sua campanha aérea parte da ideia de que drones baratos, em quantidade e variedade, acabarão sobrecarregando qualquer defesa. A quantidade é, por si só, uma qualidade. Mas essa teoria falha quando o defensor possui um míssil imune a contramedidas. Um veículo capaz de detectar e engajar ameaças antes da reação da tripulação, além de 4 anos de experiência operacional que nenhum manual registra. A Rússia tentou inundar o céu. A Grã-Bretanha forneceu à Ucrânia algo para lidar com isso. Os dardos ainda são de tungstênio, a orientação ainda ignora as iscas luminosas, e as equipes que operam esses sistemas ficaram muito boas em encontrar coisas que a Rússia preferiria que elas não encontrassem. O Starstreak nunca foi projetado para a guerra que está enfrentando agora, e isso talvez seja o mais interessante sobre ele. Uma arma feita para destruir helicópteros ganhou uma sobrevida abatendo drones. Não porque faz tudo, mas porque faz uma coisa que quase nada mais faz. E faz isso com uma precisão quase perfeita. Já está começando a parecer um pouco repetitivo falar sobre como a Ucrânia se tornou mestre na guerra com drones. Mas não podemos negar a realidade, é verdade. O motivo desse domínio não se resume ao uso de drones pela Ucrânia no campo de batalha. A Ucrânia lidera ao criar drones cada vez mais temidos que destroem forças russas. Outra inovação chegou. A Ucrânia testou o modo exterminador em alguns de seus drones, e os soldados russos caíram como moscas. Os capachos de Putin esperam enfrentar soldados ucranianos. O único alívio para os russos é que o exterminador ainda não os caça o tempo todo. A New Scientist revelou em 10 de junho que drones totalmente autónomos já são realidade, não mais um sonho distante. Eles já estão aqui, e a Ucrânia testou esses drones. Os testes não indicaram necessidade de aprimorá-los para serem mais eficazes. O exterminador, como o fabricante de drones Alexander Kokonovsky chama a assustadora máquina de metal que a Ucrânia enviou aos céus, passou em todos os testes que enfrentou com louvor. Os resultados são simples. O exterminador voou, localizou e eliminou soldados russos sem sequer o menor vestígio de intervenção humana. Quase tudo o que sabemos sobre esse teste vem de Kokonovsky, uma das figuras mais experientes da indústria ucraniana de defesa com drones. Ele afirma que o teste do drone exterminador foi único e superou todas as expectativas. A Ucrânia enviou 10 desses drones controlados por IA para os céus próximos às cidades de Bakhmut e Chazivyar, e eles fizeram exatamente o que foram projetados para fazer. Soldados russos morreram e equipamentos pegaram fogo. O teste envolveu 10 drones quadricópteros programados com IA para uma missão de busca e destruição. Esses drones decolaram e chegaram às linhas de frente sem orientação humana. Cada um levou cerca de 10 minutos para percorrer 3 a 5 km. Ao final da jornada, cada drone ativou o modo exterminador, acionando uma IA para identificar alvos a serem interceptados. Kokonovsky ressalta a letalidade do exterminador em declaração ao New Scientist. A gente só lança e sabe que tudo vai estar morto. Tudo que encontrarmos lá nessa área estará morto, diz Kokonovsky, acrescentando um detalhe curioso sobre como o exterminador funciona. Não há nenhuma conexão com o drone. Você não pode ver o vídeo, nada. Tudo o que ele vê será morto. Isso significa que esse drone é diferente de qualquer outro que a Ucrânia já produziu.
Todos os outros drones, mesmo aqueles que não têm câmeras para fornecer vídeos em tempo real, são supervisionados de alguma forma pela Ucrânia. Seja assistindo às imagens que o drone grava diretamente ou rastreando o percurso do drone por longas distâncias, usando satélites e instrumentos, a Ucrânia sempre sabe o que seus drones estão fazendo. Existe algum nível de supervisão humana, exceto no Terminator. Esse drone incrível faz tudo sozinho. Se não há vídeo do Terminator, como Kokhonovsky afirma com tanta certeza que o drone autónomo de IA cumpriu sua missão, a Ucrânia enviou drones de reconhecimento para avaliar as consequências da operação. Drones de reconhecimento inspecionaram uma cena com 2 soldados e um caminhão, segundo relatos. Como esses soldados e o caminhão não foram atingidos por drones controlados por operadores ucranianos, só havia uma conclusão. O exterminador fez exatamente o que seu homônimo do filme faz. Não podia ser negociado, não podia ser convencido. Não sentia pena nem remorso. Mesmo com as tentativas dos soldados russos, o implacável exterminador os perseguiu e destruiu. Só sabemos desse teste porque Kokhonovsky contou sobre ele. Militares ucranianos e o Ministério da Defesa mantiveram silêncio total. Pode haver alguns motivos para isso. A Ucrânia pode não querer revelar nenhuma informação sobre como projetou e usou o Terminator, já que até mesmo o menor detalhe pode ser suficiente para ajudar a Rússia a desenvolver uma versão do drone para usar contra a Ucrânia. E talvez mais provável, a Ucrânia reconhece que existem preocupações éticas relacionadas ao uso de um drone que não exige nenhuma intervenção humana e está cautelosa em revelar ao mundo que testou um drone desse tipo. Isso nos leva a uma parte da história que fará Putin e seus pau-mandados respirarem aliviados. O Terminator não é um drone novo. Os testes que Kokhonovsky revelou aconteceram há cerca de 2 anos. Isso assusta ainda mais a Rússia, pois a tecnologia que supostamente estaria em desenvolvimento já está com a Ucrânia. Já testado e funcionando, a Ucrânia pode voltar a usar o Terminator, se achar necessário, na linha de frente, para destruir soldados e equipamentos russos. Por outro lado, porque o Terminator ainda não está na linha de frente se funciona. O governo ucraniano tem preocupações éticas justificáveis sobre o uso desse tipo de drone, tema que retomaremos em breve. Por ora, saiba que o governo ucraniano proibiu o uso de IA na fase final de ataque a alvos. A tecnologia pode ser usada para localizar e rastrear, mas quando se trata do ataque final, qualquer arma que use IA precisa ser controlada por um humano em suas etapas finais. A Ucrânia reconhece o perigo da tecnologia que possui. Seus testes mostram tudo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em 2025 que o uso de IA em armas deve ser regulamentado já, antes que seja tarde demais. Todos estão criando DI drones como o testado pela Ucrânia em 2024. Zelensky disse à Assembleia Geral da ONU que é urgente criar regras globais sobre o uso da IA em armas, comparando essa urgência à de impedir a proliferação de armas nucleares. A Ucrânia parece ter criado regras autoimpostas para isso. Então, por enquanto, o exterminador está fora. Se a Rússia obtiver tecnologia semelhante e usá-la no campo de batalha, muita coisa pode mudar. O mais importante sobre esse drone é que ele pode ter sido um passo importante para a Ucrânia avançar em um exército com robôs e drones, algo que o país testa e desenvolve continuamente. Total autonomia pode não ser permitida, mesmo que possível. A ideia deste drone de minimizar a presença humana para protegê-los do exército da Rússia continua muito forte. Esses testes mostram o começo da ascensão dos robôs que a Ucrânia quer em todas as suas forças armadas. E 2 anos depois que o Terminator voou, a Ucrânia passou de dar passos cambaleantes, enquanto lidava com uma tecnologia da qual tinha receio, para o uso confiante de robôs, drones, autonomia e IA, de maneiras que não criam dilemas éticos. Em março de 2025, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, apontou os principais objetivos da Ucrânia ao buscar evoluir a tecnologia similar à do Terminator. Segundo o CSIS, a principal prioridade da Ucrânia é retirar o máximo de soldados do combate ativo e substituí-los por sistemas autónomos não tripulados. Isso não só reduz fadiga, estresse e riscos para soldados ucranianos na linha de frente, mas também ajuda a resolver problemas de mão de obra que podem afetar a defesa da Ucrânia contra a Rússia no futuro. A CNN informa que cerca de 2 milhões de pessoas são procuradas na Ucrânia por tentarem evitar o serviço militar, enquanto o Kiev Independent acrescenta que 200 mil soldados mobilizados estavam ausentes sem autorização em janeiro de 2026. Poucos comentam sobre esse problema, mas ele impõe um fardo real às forças de defesa ucranianas, que enfrentam a estratégia russa de superioridade em números.
Sistemas robóticos autónomos, ou pelo menos sistemas robóticos que possam operar na linha de frente enquanto são controlados por pessoas a quilómetros de distância, seriam a solução perfeita para esse desafio de falta de pessoal. E com um risco reduzido, a ideia de servir ao seu país em sua defesa contra a Rússia também seria muito mais atraente para soldados que estão mais inclinados a fugir do que a lutar. Se não enfrentarem soldados na linha de frente, mais pessoas podem optar por lutar em vez de fugir. Mas o que isso significa para o presente e futuro da Ucrânia? A ascensão do exterminador do futuro e das máquinas inspiráveis por ele pode seguir dois caminhos. Um seria o cenário infernal que Zelensky e a Ucrânia querem evitar, com máquinas autónomas matando sem intervenção humana. O caminho da Ucrânia parece ser a fusão entre homem e máquina, criando soluções semi-autónomas inspiradas pelo drone exterminador, mas sem perder alma ou ética. Antes de começarmos, lembramos que você assiste ao The Military Show. Se gostar, inscreva-se para acompanhar nossas próximas coberturas. Uma visão sobre o futuro militar da Ucrânia vem do engenheiro de Kiev, Yaroslav Azniuk. Falando ao Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrónicos, ou IEE, durante uma reunião em dezembro de 2025, Azniuk imaginou um futuro sombrio em que enxames de drones autónomos transportam outros drones autónomos para protegê-los de interceptações por drones autónomos, controlados por agentes de IA, supervisionados por um general humano em algum lugar, se tornem a norma na Ucrânia. Como você se protege disso? Ele pergunta. Ele cita drones marítimos usados pela Ucrânia para enfraquecer a frota do Mar Negro e atacar a Crimeia. A resposta simples é que não há proteção. Se a Ucrânia investisse totalmente na tecnologia Terminator testada em 2024, esse futuro seria bem possível. A Ucrânia e futuros campos de batalha viveriam um cenário distópico de pesadelo. Os poucos soldados humanos enviados só se esconderiam enquanto máquinas lutam entre si. Os seus comandantes ainda atuariam, mas supervisionando tanto os drones que não conseguiriam controlar alvos e ataques. A guerra ocorrerá tanto entre inteligências artificiais quanto entre nações. Alguns podem dizer que a Ucrânia já é um campo de batalha semelhante. Um soldado russo pode olhar para o céu e ver drones FPV patrulhando, sabendo que operadores humanos os enviarão para atacar assim que for visto. Mas a interação humana faz a diferença. Com um operador humano, o soldado russo pode, a opção, por mais breve que seja, de se render. Eles poderiam assinar bandeira branca e esperar receber clemência. Já vimos isso no passado recente. Em julho de 2025, drones e robôs terrestres operados pela 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia, em Kharkiv, usaram uma combinação de drones e robôs terrestres para fazer soldados russos prisioneiros. Tudo isso sem envolver diretamente soldados ucranianos. Se o drone Terminator testado pela Ucrânia fosse amplamente usado, não haveria garantia dessa opção. Esses drones são programados para rastrear e destruir. Não há espaço para compaixão humana, ou mesmo para o conceito de fazer prisioneiros para usar como vantagem. Esse é o distanciamento distópico. E é provavelmente por isso que não estamos vendo a Ucrânia levar o Terminator, ou drones semelhantes, do campo de testes para uso em larga escala. Na Ucrânia, observa-se a combinação dos melhores recursos da tecnologia autónoma com o controle humano, evitando que a guerra vire uma disputa puramente entre máquinas. A Ucrânia não está evitando o uso de IA em seus drones. Muito pelo contrário, na verdade. A Ucrânia está adotando a IA, mas está fazendo isso de uma forma que segue uma direção diferente daquela que poderia ter sido tomada se tivesse apostado totalmente no drone Terminator. O Kyiv Independent destacou em abril que o Ministério da Defesa da Ucrânia apoiou a criação de um ecossistema de IA, envolvendo mais de 200 empresas na produção de drones inteligentes. Esse ecossistema já gerou mais de 300 projetos de IA registrados na plataforma Brave One, usada pela Ucrânia para centralizar o desenvolvimento de drones. A Ucrânia criou o A1 Defense Center, um polo de IA que visa desenvolver tecnologia de inteligência artificial para o futuro. Então, a Ucrânia está claramente usando IA, mas a forma como faz isso é diferente do que vimos no teste do Exterminador do Futuro. Veja o que ocorreu com os ataques ucranianos à logística russa na retaguarda nos últimos meses. Esses ataques foram essenciais para cortar as linhas de suprimento russas, especialmente na Crimeia, isolando as tropas. Segundo a Forbes, a Ucrânia utiliza drones com inteligência artificial para atacar linhas de suprimento desde pelo menos o verão de 2025. Esses drones com IA executam as etapas iniciais feitas pelo exterminador em seu teste. Usando inteligência artificial, eles localizam, rastreiam e até seguem os alvos. Mas a diferença principal é que os operadores dos drones podem ver tudo e estão envolvidos em tudo, desde o planejamento da missão até a conclusão da última etapa da tarefa, que é realizar o ataque em si. Os drones com inteligência artificial da Ucrânia não estão simplesmente sendo lançados ao ar para matar.
Eles são enviados para locais que a Ucrânia quer atacar. Apesar de identificarem alvos automaticamente, a decisão final de atacar sempre cabe a um operador, que aprova ou não a escolha da IA. Em outros lugares, a IA está sendo usada para eliminar alvos de forma autônoma, mas esses alvos não são humanos. Em 8 de junho, a United 24 Media informou que a Maxim Systems, da Ucrânia, criou um sistema de IA integrado à rede de radares de defesa aérea, permitindo que drones interceptores localizem e ataquem drones Shahed invasores. A tecnologia já foi testada em combate, tem 95% de sucesso em interceptações e funciona de forma parecida ao Exterminador do Futuro. Como no Exterminador do Futuro, um operador seleciona uma zona ou alvo. Ao receber o comando, o interceptador decola e atua sem mais intervenções, rastreando e atacando automaticamente. A inteligência artificial foi treinada para reconhecer Shahids e drones de ataque, reduzindo as chances de agir descontroladamente. A Ucrânia mantém um humano no controle, permitindo ao operador cancelar um ataque até o último instante. Pode ser que isso seja a evolução natural da tecnologia do drone Terminator. Em vez de adotar a abordagem de eliminar todos, como foi feito com o Exterminador, os desenvolvedores de drones da Ucrânia aprimoraram o que o Exterminador podia fazer, mas introduziram salvaguardas para garantir que a tecnologia de IA só tenha como alvo não humanos e possa ser cancelada a qualquer momento. Esse é o futuro da automação para a Ucrânia, mostrando que o teste do Exterminador foi só o começo. Mesmo assim, a Ucrânia mantém seus planos para um exército de robôs, principalmente em terra. A Defense News informou em abril que a Ucrânia planeja operar 25 mil robôs terrestres no primeiro semestre de 2026. Embora esses robôs operem semi-autonomamente, inclusive tomando posições russas, como em um caso em abril, em que imitaram funções da infantaria, o objetivo é menos tirar vidas e mais preservá-las. A Ucrânia busca usar IA para reduzir ao máximo as mortes de seus soldados na linha de frente. Os robôs terrestres da Ucrânia agora realizam missões de logística e evacuação, substituindo soldados humanos que até poucos meses atrás seriam obrigados a correr o risco inerente a essas operações. Segundo o Defense News, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia atribui à adoção de robôs terrestres, controlados ou semi-autónomos, a queda de 30% nas baixas de pessoal. O que vemos em todos esses exemplos é o legado dos testes do drone Terminator de 2024. Quanto ao próprio Terminator, é improvável que o vejamos no campo de batalha tão cedo. Ao lado de Zelensky, que alertou na ONU sobre os riscos da IA na guerra, o secretário-geral António Guterres condenou a ideia de uma máquina de matar autónoma como o Terminator, chamando-a de politicamente inaceitável e moralmente repugnante. A Ucrânia parece concordar, e é por isso que não vimos o Terminator, em sua forma original, voar desde os testes iniciais. Mesmo se deixarmos de lado as considerações éticas, também existem algumas preocupações sobre a possibilidade de a IA que controla esse tipo de drone sair do controle. E se a IA falhar e confundir soldados ucranianos com russos? O fogo amigo teria um novo significado. Ainda pode ser chamado assim se a arma nem for controlada por um aliado. O Exterminador mostrou que a Ucrânia pode criar algo que muitos imaginaram, mas poucos querem ver em combate. A tecnologia do drone segue nos sistemas semi-autónomos que a Ucrânia desenvolve. Em 2026, já na Rússia, o alívio citado tem ressalvas. Se a Rússia começar a introduzir qualquer coisa parecida com esse tipo de tecnologia na Ucrânia, então não haverá mais restrições. O drone Exterminador está pronto. A Ucrânia sabe construir o drone já testado em combate. Basta a Ucrânia mudar de ideia e o teste que viu os soldados russos caírem como moscas em 2024 será a nova realidade que as forças da Rússia não estão prontas para enfrentar. Por enquanto, essa realidade não parece iminente. Mas isso não significa que a Ucrânia não esteja desenvolvendo novas tecnologias de drones o tempo todo. A Rússia pensou ser esperta e, à primeira vista, realmente era. Depois que uma das instalações mais importantes sofreu vários ataques de drones, a Rússia construiu uma enorme gaiola de proteção ao redor de todo o prédio para protegê-lo de veículos aéreos não tripulados. E teria funcionado também. A Rússia possui uma fortaleza imune a drones e achava que sabia exatamente como lidar com a Ucrânia. A Ucrânia provou que a Rússia estava errada. Se as gaiolas de proteção são a defesa russa contra drones, a Ucrânia mudou completamente o jogo. O plano da Rússia falhou, pois a Ucrânia conseguiu atingir a fortaleza. Só que a Ucrânia não enviou um drone, ela enviou algo muito mais poderoso. O plano russo era simples. A mais de 885 km da Ucrânia fica Chaboksary, na República da Tchuvatia. Nessa cidade fica a fábrica Venir Progress, uma das instalações militares mais importantes da Rússia
devido ao seu papel no desenvolvimento de componentes para algumas das armas mais perigosas do país, incluindo mísseis. Essa fábrica deveria ser intocável. 885 quilômetros deveriam ser mais do que suficiente para que a Ucrânia nunca conseguisse realizar um ataque. Porém, os drones de longo alcance da Ucrânia mostraram que a distância não era obstáculo e realizaram vários ataques à fábrica. Certo, pensou a Rússia, temos um problema com drones que nunca imaginamos que teríamos. Agora precisamos de uma solução. Essa solução envolveu cercar o prédio administrativo e a oficina da fábrica Venir Progress com uma grande gaiola de metal, em vez de confiar nas redes antidrones comuns na guerra. Fotos publicadas pela Defense Express mostraram como o prédio parecia visto do chão, e o Business Insider relata que fotos de satélite compartilhadas pela empresa americana de inteligência espacial Vantor mostraram que a gaiola se estendia ao redor de todo o edifício. A lógica era sólida. Essas gaiolas de ferro, como são frequentemente chamadas de forma pejorativa, cercam um alvo com um único propósito: detonar prematuramente a ogiva transportada por um drone, para que a explosão não cause nenhum dano ao alvo. A Rússia acreditou ter encontrado a solução ideal para proteger uma de suas plantas mais importantes, com sua gaiola de ferro gigante. A Rússia estava errada. E isso não deveria ser uma surpresa quando você percebe que gaiolas de ferro normalmente não são usadas para proteger prédios. Elas deveriam proteger tanques. A Rússia usa gaiolas de ferro em tanques desde o início da invasão, informou o jornal I em março de 2022. As primeiras versões tinham estruturas metálicas cobertas por lona para envolver as torres. Versões mais recentes dessas gaiolas cobriam os tanques inteiros, aumentando muito o peso e tornando-os quase inoperáveis, enquanto a Rússia buscava proteção. Após 12.025 tanques russos destruídos, conforme relatado pela Ucrânia, fica claro que as gaiolas de ferro dos tanques russos não têm funcionado tão bem quanto Putin e seus comparsas esperavam. Talvez a gaiola em volta da fábrica Venir fosse diferente. Afinal, essa fábrica não precisa se mover, então preocupações com peso não são um problema. A gaiola também poderia ser construída ao redor do prédio, não sobre ele. Isso gera mais distância entre a gaiola e o alvo, permitindo que a ogiva de um drone exploda sem causar danos ou destruir a fábrica Venir Progress. Sim, a Rússia pensou ter uma solução, que parecia funcionar. A gaiola ao redor do prédio administrativo e da oficina da fábrica ficou instalada por cerca de um ano, até o verão de 2026, segundo a Business Insider. A fábrica permanecia de pé. Os drones ucranianos não atingiram diretamente a fábrica para interromper sua operação. No interior da Ucrânia, dentro da inteligência militar ucraniana, um processo que já aconteceu inúmeras vezes nos últimos 4 anos estava se repetindo. A Rússia apresentou uma nova ideia. Não era uma grande ideia, claro, mas era uma ideia que parecia estar impedindo os drones da Ucrânia. A tarefa da Ucrânia, a partir daí, era simples: adaptar-se e encontrar uma maneira de atingir a usina de qualquer forma. Em junho, a Ucrânia fez exatamente isso. A notícia saiu em 10 de junho. Forças ucranianas atacaram o interior da Rússia e atingiram a usina Progress, que havia sido fortificada pela Rússia contra drones. Como sempre, a Rússia divulgou sua suposta taxa de interceptação de drones enquanto ignorava o incêndio em sua instalação vital. Tudo o que o Ministério da Defesa da Rússia disse foi que interceptou 326 drones ucranianos em várias regiões durante um ataque noturno no qual a Ucrânia atingiu alvos na região ocupada de Mariupol. Na manhã de 10 de junho, canais do Telegram e veículos de mídia russos noticiaram o ataque da Ucrânia a instalações protegidas da Rússia. A Media United 24 nos traz o resumo dessas reportagens. A instalação estava em chamas, pois o que quer que tenha atingido provocou um incêndio grande o suficiente para causar danos significativos ao prédio. Em instantes, a Rússia perdeu uma oficina de uma fábrica que produz peças para drones Shahed, mísseis Iskander e módulos Kometo, comuns em drones Shahed abatidos, e são responsáveis por garantir que os drones mantenham seu curso através da navegação por satélite, mesmo quando estão sob forte interferência eletrónica. A Rússia teve que se questionar sobre o que havia ocorrido. Ela havia construído sua gaiola de proteção exatamente para evitar esse tipo de resultado. Os drones da Ucrânia podiam voar tão longe quanto quisessem. Eles nunca seriam capazes de penetrar a massa de metal construída ao redor da fábrica Venir Progress. Então, como conseguiram? A resposta é simples. Eles não conseguiram. Ao buscar solução contra a última tentativa russa de barrar ataques de longo alcance, o exército ucraniano encontrou uma resposta simples. Se a Rússia se proteger tanto contra drones, então nem envie drones. Mande algo que a fábrica Progress não possa se defender. Um míssil.
A Rússia usou gaiolas anti-drones em vez de defesas contra mísseis, e a fábrica Progress foi afetada. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou no DAS que a resposta do país às gaiolas russas foi lançar um dos mais famosos mísseis de cruzeiro de seu arsenal. Mantemos ataques ucranianos de longo alcance contra instalações militares russas e a indústria petrolífera. Na noite passada, flamingos FP-5 ucranianos atingiram uma fábrica militar em Cheboksary, que fornece componentes para drones e mísseis ao exército dos ocupantes, disse Zelensky. Ele também revelou que a Ucrânia realizou mais um ataque contra o petróleo russo, já que suas forças atingiram a refinaria de petróleo Kuibychev, em Samara, que fica a mais de 900 km da Ucrânia, juntamente com duas instalações petrolíferas na região de Vladimir, a mais de 700 km de distância. Vídeo curto de Zelensky mostrou o estrago causado pelo míssil Flamingo ucraniano. Vemos o míssil em voo, aparentemente filmado da janela de um morador russo que o viu passar rapidamente. Depois, vemos o que o míssil fez. A fábrica Progress, com sua proteção quase intacta, está soltando fumaça. O míssil da Ucrânia atravessou as fortificações da Rússia e atingiu seu alvo com uma força tremenda. A Rússia nunca pensou em míssil. Uma proteção suporta pequenas explosões, mas não é eficaz contra o poder de um míssil. Quando o assunto é poder, o Flamingo está entre as armas mais potentes do arsenal da Ucrânia. Medindo entre 10 e 14 metros, ou de 33 a 46 pés, o Flamingo é a versão ucraniana de um míssil de cruzeiro e permite que o país atinja alvos no interior da Rússia com força. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos nos mostra o alcance e a força do Flamingo, ao revelar que o Flamingo pode voar até 3.000 km, enquanto carrega uma ogiva de 1.150 kg. Isso mostra porque a gaiola de proteção russa falhou tão espetacularmente contra a arma lançada pela Ucrânia, pois tem muito mais poder explosivo que um drone padrão. Embora grande, não furtivo e subsónico, o Flamingo da Ucrânia conseguiu percorrer quase 1.000 km e atingir uma fábrica que a Rússia considerava segura. Foi a arrogância da Rússia. Achavam que a gaiola de proteção era suficiente e dispensaram defesa aérea na fábrica Progress? Ou será que a Rússia simplesmente não tinha defesas aéreas disponíveis após 4 anos de guerra que a deixaram sem 1.420 unidades de guerra antiaérea, incluindo um massacre em março, no qual a Ucrânia destruiu 54 unidades, sendo 39 sistemas de defesa aérea e 15 radares em um único mês? Não podemos afirmar com certeza e a Ucrânia não vai ligar. O que a Ucrânia acabou de mostrar para a Rússia é que há muito mais com o que se preocupar do que apenas drones saindo da Ucrânia. Mísseis estão em jogo. E não são mísseis quaisquer. Essas armas estão sendo feitas na Ucrânia e podem atravessar fortificações e destruir fábricas essenciais para a cadeia de suprimentos da máquina de guerra russa. O Flamingo já existe há algum tempo, mas o dia 10 de junho pode ser lembrado como a estreia desse míssil, pois ele fez exatamente o que deveria fazer: atacar profundamente, atacar com força e superar todas as defesas que a Rússia tinha preparado. A Rússia busca proteger prédios de drones, mas a Ucrânia não se importa, já que está em meio a uma revolução de mísseis que mudará a guerra com a Rússia. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, aqui vai um lembrete rápido de que você está assistindo ao programa militar. Se você está aprendendo algo com o canal, não se esqueça de se inscrever para nunca perder um dos nossos vídeos. Vamos começar com o Flamingo. Sabemos do poder do míssil e a destruição da gaiola de proteção e o incêndio na fábrica de componentes chamaram a atenção de Putin e seus aliados. Este míssil vai além do alcance e poder. Como o Vikram Mittal disse em um artigo de 13 de março para Forbes, o míssil Flamingo mudou completamente a dinâmica da guerra na Ucrânia. Nesse ponto, o Flamingo não estava apenas sendo produzido em grandes quantidades, mas também já havia entrado em uso operacional contínuo, tornando-o peça central da estratégia ucraniana de ataques em profundidade, criada para sobrecarregar as defesas aéreas russas e eliminar alvos inalcançáveis há menos de um ano, antes de o míssil rosa aparecer. Mittal contou que a Ucrânia já fez vários ataques a alvos russos de alto valor, e cada um revelou 3 tendências preocupantes para a Rússia. Primeiro, o tamanho das salvas passou de lançamentos isolados para rajadas coordenadas de 4 a 6 mísseis. Segundo, a distância dos alvos aumentou, com o ataque mais recente atingindo o interior da Rússia. Terceiro, a eficácia dos mísseis está aumentando, pois vários conseguiram penetrar as defesas aéreas russas e atingir seus alvos, afirma Mittal. Essas 3 tendências juntas compõem a estratégia de ataques de longa distância da Ucrânia, amadurecendo a ponto de não apenas atingir com mais força do que antes, mas também se tornando mais perigosa pelo fato de poder lançar mísseis Flamingo e drones em volumes suficientemente altos para garantir que as defesas aéreas da Rússia
não possam fazer nada contra eles. Você deve se lembrar que a Rússia afirmou ter abatido 326 drones no dia em que o Flamingo atingiu a fábrica Progress. Quantos desses drones serviram como isca para confundir as defesas aéreas russas e permitir que o Flamingo passasse pela proteção? Talvez nunca saibamos, mas é assim que uma estratégia de ataque madura se parece, com o míssil Flamingo no centro de tudo. A criação do Flamingo marca um novo patamar de maturidade na indústria de defesa da Ucrânia. Em 2022, um ataque como o de 10 de junho seria impossível, mesmo com os mísseis enviados à Ucrânia por parceiros ocidentais. 4 anos depois, a Ucrânia domina a tecnologia para fabricar mísseis de cruzeiro e já consegue aumentar a produção sem precisar limitar seus estoques apenas a ataques ocasionais. O foco da Ucrânia na viabilidade operacional, em vez da perfeição, significa que ela pode produzir mísseis Flamingo em grande escala, tornando toda a estratégia da Rússia de confiar na distância e em defesas anti-drone obsoleta. Essa estratégia não funcionará mais. A Ucrânia tem resposta para todas as questões defensivas da Rússia. Por mais preocupante que isso seja para Putin e para a Rússia como um todo, existe um panorama maior em jogo aqui. Não é apenas o Flamingo rasgando gaiolas de proteção que está deixando Putin abalado. Vemos a Rússia lutando e fracassando a impedir ataques em profundidade da Ucrânia. E essa situação tende a piorar, pois o Flamingo é só a ponta de um iceberg em forma de míssil que a Ucrânia prepara para lançar contra a Rússia. Já sabemos o quanto Putin tem medo dos drones da Ucrânia. Esse medo levou à construção de uma cobertura na fábrica Progress. Por isso, redes anti-drones foram instaladas ao redor da residência de Putin em Valdai. O líder da Rússia acha que a Ucrânia só pode causar danos usando drones, mas está enganado. O dia 10 de junho e o Flamingo provam isso. O maior problema para a Rússia é que a Ucrânia está mudando para mísseis que ninguém previa há alguns anos. Como destacou o Conselho Atlântico em 2 de março, o Flamingo é só um dos vários mísseis já usados ou em desenvolvimento pela Ucrânia. Milhões de dólares são investidos na indústria de defesa nacional, que cria seu próprio mercado de mísseis, segundo o Conselho. A Ucrânia já tem um plano para expandir rapidamente esse mercado. A Ucrânia já sabe como incentivar ideias, promover o desenvolvimento e aumentar a produção devido ao seu trabalho com drones nos últimos anos. Muitos desses conceitos também funcionam no mercado de mísseis. O ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, afirma que o Ministério age como um investidor de risco ao oferecer grandes subsídios a empresas que desenvolvem mísseis e tecnologias relacionadas. Outro entusiasta dos mísseis nas altas esferas da Ucrânia é o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. No dia 9 de junho, a Nova Voz da Ucrânia informou que Syrskyi apoiou publicamente um plano projetado para transformar as forças de mísseis e artilharia da Ucrânia até 2030. O plano prevê que a Ucrânia substitua mísseis e foguetes soviéticos por alternativas modernas desenvolvidas localmente. A Ucrânia continuará recebendo e usando mísseis de origem ocidental. Porém, a Ucrânia não dependerá mais tanto desses mísseis, pois agora foca no tipo de produção doméstica que a Rússia sempre presumiu que nunca aconteceria. Syrskyi acredita que o novo plano permitirá destruir alvos a até 2.000 km, especialmente com avanços em tecnologia de drones, segundo o Militarny. Se a Rússia pensava que só precisava se preocupar com Flamingo, está enganada. A Ucrânia se aproxima de criar mísseis balísticos próprios. Quando esses mísseis chegarem, o ocorrido na fábrica Venir Progress e sua jaula de casacos parecerá um piquenique comparado a isso. Em 4 de junho, a Defense Express informou que a Firepoint, que é a empresa responsável pelo míssil Flamingo, realizou o segundo lançamento conhecido de seu míssil balístico FP-FP7. Esse teste foi interessante, principalmente por ser da versão FP-FP7-ish do novo míssil da Firepoint, uma variação que a Ucrânia quer usar para interceptar mísseis russos. No entanto, esse interceptador é baseado no FP-FP7 e o segundo teste da Firepoint foi bem sucedido, trazendo as primeiras evidências de que o novo míssil balístico ucraniano pode realizar voo guiado. O FP-FP7X será importante porque a Ucrânia pode construí-lo e usá-lo a 1/5 do custo dos mísseis Patriot, em que confiou por tanto tempo contra a ameaça russa. Mas é o que o FP-FP7 representa como uma opção de ataque que realmente preocupa a Rússia. Até agora, sabemos que o novo míssil da Ucrânia pode atingir 2.000 metros por segundo e tem estrutura composta, reduzindo custos de produção. Para a Rússia, isso significa que a Ucrânia logo terá o que a Rússia vem usando há tanto tempo para ferir a Ucrânia:
Uma combinação de drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos produzidos em massa e lançados em grande número. Logo, o FP-7 se unirá ao Flamingo para destruir a Rússia. Se o especialista militar Pavlo Narozhny estiver certo, a Ucrânia logo poderá produzir mísseis balísticos suficientes para causar sérios danos à Rússia. Em entrevista à rádio ucraniana, Narozhny ressalta que o projeto de míssil balístico da Firepoint é privado e caminha em paralelo com o projeto apoiado pelo Estado que desenvolveu o míssil balístico Sapsan. Os dados são compartilhados e ambos os mísseis avançam. Quando estiverem prontos, Narozhny afirma que a Ucrânia poderá produzir dezenas de mísseis balísticos por mês. Soma-se a isso a produção do Flamingo, que era de 30 e deve chegar a 50 por mês em 2026, podendo aumentar com novos investimentos. E isso representa um risco para a Rússia. Gaiolas de proteção não salvarão o complexo militar industrial russo do que está por vir. Os mísseis de cruzeiro da Ucrânia já estão voando. Seus mísseis balísticos chegarão em breve, e a única resposta da Rússia são gaiolas de metal ao redor de prédios para deter drones. A Rússia achou que era esperta, mas a Ucrânia mostrou que ela continua 2 passos atrás da realidade da guerra. Os mísseis estão chegando. Os drones continuam ativos e a campanha de ataques em profundidade que destrói a máquina de guerra russa há mais de 2 anos está sendo aprimorada, podendo se tornar uma estratégia vencedora para a Ucrânia. Mencionamos o FP-7 há pouco. Se quiser saber mais sobre esse míssil, o FP-7 e os testes feitos pela Ucrânia, temos o vídeo ideal para você. Veja nossa análise sobre o impacto do novo míssil balístico da Ucrânia para o país e toda a Europa. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever para receber sua dose diária do programa militar diretamente no seu feed. E como sempre, obrigado por assistir.